Fala, galera, voltamos. São Pedro não queria que esse episódio acontecesse. A gente tava falando de caos, né? É o caos, cara, a imprevisibilidade, é a selva. Tu chamou o caos. Chamei o caos, é isso. Caiu um raio aqui, acabou tudo. Mas felizmente voltou. O caos também não tava perpétuo aí, né? Foda-se, caos. O caos é bom que você O tava falando. antídoto pro caos, né? O antídoto pro caos É ordem. energia, no caso. Verdade, né? Ele organiza muito das nossas vidas hoje em dia, né? Exatamente. Mas um pouquinho de caos é bom, né? Porque senão a gente fica na ditadura. Igual que você tava falando antes de o caos vir e ditar completamente o que a gente faria depois. Exatamente. E o que acontece, né, cara? A ideia do livro, e que não é do livro, não é dele, né? É uma ideia que ele puxou de tradições religiosas e culturais que existem há milênios, certo? É a ideia de que o indivíduo... Porque o que acontece? Quando você está diante do caos, e é o caos de verdade... Então vou dar um exemplo que eles sempre usam, né? Porque é um exemplo muito bom. Você é casado, você ama seu cônjuge, sua esposa, sua mulher, e está tudo mais ou menos previsível, né? Você conhece a pessoa há 10 anos já, você consegue calcular muito bem as ações dela, as reações dela, você conhece o temperamento dela, então você tem planos futuros, né? Você tem, sei lá, 2 filhos, então você está instalado na ordem, certo? Porque tudo é previsível, tudo é mais ou menos transparente para você. A vida está segura. Aí você descobre que seu cônjuge tem uma amante ou um amante há 5 anos. Ou seja, tem uma segunda família. Você entendeu? É caos. É caos. Que você percebe que você está vivendo uma mentira todo esse tempo. É pior ainda do que isso, porque não é só uma mentira. Você não sabe quais partes eram verdadeiras e quais partes eram mentirosas. Você não sabe até que ponto tudo que você viveu... Por exemplo, você começa a reavaliar o seu passado inteiro. Tudo deixa de ser seguro, entendeu? Porque você olha e fala, então, peraí, será que todas aquelas vezes que a pessoa falou que me amava, será que isso era verdade mesmo? Todas aquelas vezes que ela saiu para fazer X ou Y, será que ela tinha realmente saído para fazer X ou Y? O seu presente também muda, porque isso é uma coisa muito interessante que acontece também, né? Ele diz que a ordem é um caos, não são lugares físicos, né? O desconhecido não é só um lugar físico. É um lugar que eu não conheço. Você pode estar no mesmo lugar, Monark. Todo mundo já sentiu isso. E quando acontece algo muito grave... Outro exemplo. Você está no trabalho, está indo tudo bem na sua cabeça, você está com a cabeça em uma promoção. Pô, você está 2 meses trabalhando muito bem, tá? Todos os sinais te dizem que você vai ser promovido. Aí seu chefe te chama e diz que você está sendo mandado embora. Então, todo aquele ambiente que na sua cabeça antes era visto como um ambiente positivo, você olhava para as pessoas, tipo seu colega de trabalho, já com aquela uma certa até condescendência. Daqui a pouquinho você é seu patrão. Né? Você olhava com um olhar paternal quase. Essa pessoa não foi mandada embora. E você foi. Então, o lugar inteiro em que você vive é outro. Tudo mudou. Do nada. Do nada. Mas não é porque ele era outro, é porque você tinha uma representação mentirosa na sua cabeça do lugar. Exatamente, porque você tinha expectativas que não se realizaram. Deixou de ser previsível. Deixou de ser previsível é o caos. Só que o que acontece? O caos é uma força que pode destruir, por isso que o caos é simbolizado pela natureza, né? A mãe natureza é o símbolo do caos. Por quê? Porque a mãe natureza, voltando na selva, se você for largado na selva, é muito provável que você morra. Ou você tá na Turquia e de repente tem um terremoto de 8.7 na escala Richter. Exatamente. Já era a sua cidade. Isso, obliterou você. Só que, pelo outro lado, você surgiu da natureza. Então, a natureza é morte e criação, Sim. e nascimento. E pode ser renascimento. Então, o sujeito que foi mandado embora do emprego, pode ser que ele descubra que ele odiava aquele emprego, na verdade. E pode acabar num emprego muito melhor. E pode criar um podcast, porra. Pode criar sua própria empresa, né? Sim. Né? Pode criar sua própria empresa. Então, o caos veio e renovou a ordem da vida do sujeito, entendeu? Sim, sim. Então, o que o Peterson diz é o seguinte, a vida com sentido, a vida em que você não se entrega ao desespero, ao niilismo, porra, nada faz sentido, nada presta nesse mundo, é quando você está instalado entre o caos e a ordem. Você fica com um pé no yin
e um pé no yang, Uhum. certo? É meia essa parada aí? Aí qual é a ideia? A ideia é o seguinte, você precisa estar sempre instalado na ordem, ou seja, você precisa estar sempre trabalhando para criar mais ordem na sua vida, sei lá, ordem nos relacionamentos, certo? Então você precisa negociar sempre com a sua esposa para que entre você e ela haja ordem, haja previsibilidade. Isso é bom, isso não é ruim, né? Também com seus filhos. Mas, pelo outro lado, você precisa primeiro saber que sempre haverá algum tipo de caos possível, ou seja, você não fica perfeitamente Seguro, acomodado nunca, e seguro. É. Sei lá, um casamento, né? Pô, você tá casado há 30 anos já. Você pode ficar acomodado. Se você se acomodar, ou seja, se você deixar a ordem ser tudo o que existe, o casamento fica Engessado. engessado, entendeu? Então você precisa de um pouquinho de caos. Mas o que é esse caos? É você, às vezes, o caos é o desconhecido, não é algo ruim. Uhum. Então o desconhecido pode ser você voltar a ir no cinema com a sua mulher de Sim. 30 anos, entendeu? Ou fazer uma De lua de casamento. mel renovando Ou fazer uma o lua de Buda, sei mel. lá. Exatamente. Ou Budas, sei lá, não tentar Budas. um negócio na cama louco lá, entendeu? Sim. Mas fazer algo diferente. Então, a ideia é que você tem que aumentar a ordem na sua vida, mas você precisa saber que o caos está sempre à espreita. Ele usa uma imagem de que tudo que você tem na vida de ordem é frágil. É como se fosse você em cima de uma camada de gelo. E embaixo do gelo existe um peixe, né? O grande peixe arquetípico do caos, que às vezes ele liga isso à baleia do Jonas, né? Da Bíblia. Esse peixe do caos está sempre com a boca aberta. Então, a qualquer momento, Ele pode engolir. exatamente, você pode pisar em falso, o gelo pode quebrar, você pode cair de novo no, entendeu? No abismo. No abismo. Conheço essa sensação. Exatamente, exatamente. Sim. Então, assim, é o seu caso, né, cara? O seu caso é do dia pra noite, tudo muda. Minha vida acabou do dia pra noite. É isso, Tipo, cara. Um dia eu tinha uma empresa com tantos funcionários, É um isso. podcast de sucesso, outro dia eu era considerado pela grande mídia criminoso. um criminoso nazista. entendeu? Exatamente, literalmente um criminoso, cara. Eu fui do céu ao inferno em 24 Assim, horas. exatamente. Sim. Exatamente. Aconteceu com você mais ou menos com Dostoiévski, que foi... Quer dizer, eu acho que eu no tenho- caso ele foi pior, né? Foi um pouquinho pior. Eu Um não tô na pouquinho- Sibéria Exatamente. agora, né? Às vezes cai a energia aqui, mas é só Exatamente, né, gente? Tem que comer aqui, tem Red Bull aqui. É, pô. Né? Tá tranquilo. Mas a ideia é basicamente a mesma, né? Então, assim, a sua vida pode mudar do dia para a noite. E se você não está, pelo menos... Cara, nunca vai haver segurança completa. E por que o nome do livro é um antídoto para o caos? É porque hoje em dia, né, o caos, então, como o caos é o desconhecido, o caos também é nome de liberdade. Então tem que haver liberdade, que é o caos, que é o desconhecido, mas também tem que haver ordem, que são as regras, que são, né, você precisa das duas coisas. A base, né? A base é onde o caos é direcionado, né? É uma direção pro caos, né? Digamos assim. Basicamente, né? Ou um freio, por assim dizer, né? Você freia. Quanto mais ordem você tem, você freia o caos e, digamos assim, você consegue otimizá-lo. Surge algo desconhecido, você reintegra aquele negócio à sua vida e melhora a sua vida. Sim. Certo? Ou se você for alguém muito resiliente, muito forte, você consegue, assim, aguentar Se as pancadas. transforma o e se caos em ordem, né? Exatamente, uma nova ordem, né? Exato, uma nova Melhor e maior do que a outra, porque você sai de lá mais forte, você sai de lá mais inteligente, enfim, menos ingênuo às vezes, né? ordem. Sim, sim. Tipo, no seu caso, você fala, cara, eu já sei como é que funcionam as coisas, eu já sei que se eu fizer é real, eu posso realmente me ferrar, então você fica também mais, digamos, realista, né, cara? Sim, sim, sim. E você fica um pouco mais traumatizado também. Também, claro, né? Também. Infelizmente mesmo. Mas há que se ganhe também. A maturidade, cara, é às vezes indistinguível de traumas, né? Pois Certo? é, né? Assim, você ficar mais maduro é você levar umas porradas, cara. Pois é, né? Certo? Então, assim, é criança que não sabe como é que funcionam essas coisas, né? Sim, mas eu não recomendo o nível de caos que Dostoiévski que passou, viu? Não é um bom caos. Se você puder diminuir essa dose aí e lidando com ela aos poucos, acho que é mais prudente da sua parte, Não viu? precisa ir pra Sibéria, né? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Depois fazer tudo que ele fez também precisa, não. Então a ideia é essa, cara. E o subtítulo do livro é um antídoto para o caos, porque hoje em dia a tendência é liberdade, certo? Digamos assim, liberdade, entenda o que eu quero dizer, liberdade em certa esfera.
né? Então, assim, liberdade moral, por assim dizer. Sim, essa liberdade é a única que tá aumentando. Exatamente. Então, você tem o aumento de... É engraçado, né, cara? Você tem um aumento de liberdade, de caos, por assim dizer. Então, por exemplo, nas relações individuais, né, cara? Sexuais, nas Sexuais. relações de Tá uma identidade, bagunça. né? Sim, tá uma bagunça. É a liberdade total. Liberdade é ponto de você dizer, por exemplo, que você se sente no corpo de, né? Você pode ser qualquer coisa. Você pode ser, ser inclusive, literalmente... ser neutro. Exatamente. Que é algo totalmente... Então, onde se tirou, né? A neutralidade do ser, né? Como que um ser pode ser neutro? Exatamente. Mas, pelo outro, você tem o aumento da repressão, né? Que é o aumento do politicamente correto, que é basicamente assim, bicho, ó. Eu posso ser basicamente o que eu quiser, mas você não pode falar um A contra Sobre o que isso. eu quero ser. Exatamente. E, na verdade, se você não elogiar, daqui a pouco tá assim, né? Cara, eu fiz uma postagem sobre palavras proibidas, né? Existem várias cartilhas, governamentais inclusive, que proibiram algumas palavras porque elas seriam preconceituosas, né? Assim, não use, porque se você usar... Você tá cara, sendo porra, um como monstro. assim, né? Como assim? Até o STF teve uma publicação sobre isso, eles falaram. Cara, eu acho que vários governos de vários estados criaram cartilhas, enfim, né? Eles têm vários documentos oficiais. Isso começou nos Estados Unidos, inclusive, essa Sim, onda toda, viu? sim. Essa cultura toda a gente importou de lá. Sempre, né? Sempre. Sim. Sempre. A gente importa coisa boa, mas importa muita coisa ruim de lá também. Com certeza, com certeza. Aí, cara, eu expliquei, né? Tipo assim, por exemplo, mercado negro. Né? A galera, o mercado negro é racista porque você está associando os negros ao crime. Porra, bicho, puta que pariu, cara. Não, bicho, é muito mais simples. O mercado negro é aquele mercado que opera escondido. Tá entendendo? Ou seja, o poço de As Claras. Exatamente! Na escuridão. Exatamente, cara! Cara, eu falei isso. Bicho, eu recebi ameaça de morte. Não Nem falando assim, ó, se vou te pegar na rua, tal. Um monte de gente, branco, falando Tinha que ser hétero, cis e não sei o quê, privilegiado. Então, assim, você... Servo do patriarcado. Exatamente, exatamente. Branco falando de racismo. Eu não Nossa, tô falando de racismo, eu tô falando da palavra, cara. Tá entendendo? Sim. Então, assim... E outra coisa que é interessante também, né? Então, por exemplo, eu fiz a postagem, eram 5 palavras lá, coisas bem óbvias, inclusive, né? Eu já recebi ameaças de morte. Foram 2 ou 3, mas recebi, né? Cadê a liberdade nesse sentido, né? Cara, veja bem, essa mesma galera é a galera que defende o multiculturalismo. Ou seja, eles querem que você enfie culturas totalmente diferentes uma da outra, com valores totalmente diferentes, e ao mesmo tempo, eles querem que você acredite que se você for de uma raça diferente da do outro, não pode haver nem diálogo possível. Então eu não consigo nem me imaginar como um negro pode se sentir. Se eu não imaginar, se eu não consigo nem imaginar, não tem diálogo. Se não tem diálogo, não tem cultura, não tem civilização. Tem guerra. Exatamente. Muito menos você vai ter um multiculturalismo. Ou seja, você quer enfiar um monte de culturas diferentes que, cara... Sem aceitar as culturas existentes, né? Exatamente, entendeu? Então você percebe que... É uma revolução cultural, né? É um projeto de controle mental da população, né? Você vai introduzindo pautas cada vez mais absurdas para conseguir direitos de minorias cada vez mais minoritárias e, portanto, cada direito de uma minoria é um dever da maioria, né? Então você acaba obrigando a maioria a agir conforme certas regras que vão aumentando exponencialmente. Por exemplo, a gente pode ver nesse LGBT. Antes era LGBT, aí depois virou LGBTQ, depois virou LGBTQIA+, não sei o quê. Você sempre... A quantidade de regras que você tem que obedecer, saber, tá sempre aumentando. Então você tá diminuindo a liberdade do ser para aumentar a liberdade de uma suposta minoria que é inexistente de verdade. Cara, existe um projeto... por exemplo, mudança da língua, né? Então a galera acha que essa questão da linguagem neutra é uma besteirinha, mas se você pesquisar um pouquinho, você vê que existem pessoas com projetos gramaticais sérios de mudança. E se você pegar o tanto de mudanças que você seria obrigado a aprender do dia para a noite para que você não, digamos,
incorra em um preconceito linguístico por não estar atualizado nas... É gigantesca, cara, entendeu? São, sim, centenas de mudanças, entendeu? Porque se você muda toda a flexão gramatical, né, de gênero, esse não é um sistema simples, entendeu? É um sistema bastante complicado. Sim, vai demorar um tempo. É como se você tivesse que aprender literalmente uma nova língua, né? Basicamente. E até tem aqueles que dizem que isso é uma nova língua, né? Ou seja, É uma língua artificial. que é criada para estabelecer um novo grupo político. Basicamente. E selecionar aqueles que são pertencentes a esse grupo político e aqueles que devem ser calados. Basicamente, porque as mudanças... Existem mudanças na língua, claro que existem. A língua é ordem e caos. Sim. A língua ela tem suas partes estável, certo? Existem suas regras estáveis, é para isso que existem gramáticos, para que eles tentem fixar uma língua mais ou menos coesa. Caso contrário, se você deixasse a língua totalmente aberta, Muito caos. ela pouca mudaria, ordem. exatamente, ela mudaria demais e nem haveria mais um português identificável. Então tem que haver uma tensão constante entre rigidez e flexibilidade, ordem e caos, basicamente. Então existem mudanças na língua, mas elas são progressivas, tá entendendo? E não foi um grupo de pessoas que se juntaram em uma sala e criaram, do nada, 150 novas regras, tá entendendo? Sim. Não foi assim que aconteceu. A língua é um produto... É um natural, produto comunitário. espontâneo, é. E comunitário. São várias... todas as pessoas usam a língua. E todas as pessoas criam a língua. Tá entendendo? Tanto é assim que se uma... Vou dar um exemplo, né? Se você pegar gramáticas mais tradicionais, o termo assistir, o verbo assistir, ele pode ter dois significados. Você pode falar, eu vou assistir o meu irmão. É que eu vou ficar vendo ele? Não, eu vou ajudá-lo. É assistir no sentido de ajudar. Assistir no sentido de ajudar, ele não leva o a. Então você não fala, eu vou assistir ao meu irmão. Você fala, assistir o meu irmão. Antigamente, para diferenciar os dois sentidos, quando usávamos assistir para ver, aí colocava um a. Aí você fala, eu vou assistir ao Silvio Santos. Só que ninguém usa isso mais. Então, novas gramáticas já falam, olha, não é errado. Falar, eu vou assistir o Silvio Santos. Todo mundo já fala assim. Sim. Então, assim, não adianta a gramática tentar ir contra as pessoas. É muito forte. Mas veja, é todo mundo, Monark. Sim, é natural. Tipo, natural. É um consenso social. Todo Exatamente. mundo aceita que aquela é a melhor forma de se falar e fala daquela forma espontaneamente, mesmo não tendo nenhuma conexão uma com a outra. Exatamente. E, além disso, não existe nenhuma pressuposição moral ou científica ou religiosa por baixo daquilo, entendeu? Como existe no caso da linguagem neutra, por exemplo. Porque não é algo projetado, né? Não é um design que visa mudar como a sociedade pensa, né? É algo que a sociedade mudou o pensamento e, portanto, uma coisa vem depois da outra. Tipo, a sociedade mudou o pensamento naturalmente e eles mudaram a língua. Não, tipo, Você muda a língua e depois muda o pensamento. E depois muda o pensamento da sociedade, né? Não é assim que funciona, é o inverso. Né? Sim. A língua é um produto cultural. Certo? Então, claro que ela também influencia. Mas, cara, não é a língua que cria a realidade. Tá entendendo? A língua é mais um produto do que um criador da realidade. E o que acontece? Se você pega, por exemplo, a linguagem neutra... Vou dar um exemplo. Eu trabalhei na Avon um tempo, né? Foi um peão de fábrica mesmo. E aí, na minha linha, que é uma linha que fazia aqueles rolão mais vagabundo, sabe aqueles rolão que nem tem... Não é no rolão, na verdade, é um desodorante, o mais vagabundo que você faz com o dedo. Já viu já? Que é tipo assim, é pequenininho e é um creme vagabundo, você pega com o dedo e passa no sovaco, porque nem rolão tem. Entendi. O mais vagabundo tem. Basicão. Basicão. E na minha linha tinha eu e mais duas pessoas. E lá havia um transexual, né? Chamado de Kate. E engraçado porque quando eu falava com a Kate, eu falava a Kate, naturalmente, certo? Não, pra não ficar desconfortável. Exatamente, e era natural também, né? Mas quando eu, por exemplo, usava o termo... Quando eu usava o pronome ele, eu falava ele. E às vezes eu falava a Kate. Então era natural, e não havia nenhum tipo de estranheza entre a gente. Nunca... E ele, no caso, nunca achou isso ruim, né? A gente conversava, era engraçado pra cacete, inclusive ria. E pensando bem na verdade agora, era meio que, às vezes eu usava ela, às vezes eu usava ele, então não havia nenhum tipo de problema. Entendendo? Sim. E nunca houve, até onde eu saiba, problema lá na Avon, né? Só que, bicho,
E se fosse hoje em dia? Hoje em dia seria... Já haveria uma tensão, tá entendendo? Claro. Porque você não sabe muito bem o que fazer. E hoje em dia a pessoa pega o celular e fala, aí, tá fazendo isso, não sei o quê, Exatamente. já joga pro Twitter, o Twitter já usa sua lupa de cancelamento pra focar o sol do inferno na pessoa. Exatamente. E assim, cara, cria-se uma tensão nas relações, entendeu? Então, fica mais difícil. Então, quando você quer forçar essas coisas, é inevitável que você piore as coisas. Não vai ficar mais natural, porque você está criando regras artificiais. E as regras não são claras. Sim. Sem regras claras, não existe tranquilidade, não existe previsibilidade, não existe o mínimo de ordem para que você consiga estabelecer uma relação natural, cara. Entendeu? Então, às vezes, regras artificiais, elas geram mais confusão do que ordem, do que segurança. Né? Sempre. Né? E é por isso que eles fazem, né? Eles querem causar um atrito entre a sociedade, porque quanto mais a gente estiver brigando entre si, odiando uns aos outros, é mais fácil deles controlarem o sistema que nos rege, né? É complicado, cara. É complicado. Você tá ligado essa parada de cultura woke, né? Imagina. Sim. Então isso é uma arma política, né? Sim. E ataca justamente a linguagem, porque a linguagem é o que nos une, de certa forma. O que mantém eu unido com o cara que mora no Pará? Nós falamos a mesma língua, por exemplo, porque a nossa cultura é muito diferente, os nossos costumes são diferentes, entendeu? E é a língua... Quer uma água, cara? Não. E é a língua que serve de ponte, né? Ponte possível, diálogo possível, né? Então, Jordan Peterson, por exemplo, agora eu acho que ele já tá meio puto já. Mas no começo ele tentava estabelecer diálogos, ele tentava conversar com algumas pessoas em entrevistas, em debates. Assim que ele ficou famoso, ele ficou famoso com a polêmica no campus, Sim. onde os alunos, eles... cercaram ele, nazista, etc. E aí ele respondeu também com a graça que ele tem. E aí, aí ele virou meio que, tipo, o alvo pra esquerda destruir. Tipo, nós precisamos descredibilizar esse cara porque ele tá falando coisas que vão contra a nossa narrativa e contra a nossa cultura e tá ganhando muita gente seguindo ele. Só que eles se fuderam, porque na tentativa de destruir o cara, eles... aumentaram ainda mais. Aumentaram a fogueira do cara, jogaram lenha pra caralho. Né? Especialmente depois da Cat Newman, né? Que, sim. Assim, foi teve 30 e sei quantas milhões de visualizações. Tá quase 40 visualizações, eu acho. E é um dos cortes, tem vários aí espalhados pela internet com milhões de visualizações. Não, sim, ele tá com uma... Ele já era relativamente conhecido, porque ele foi um dos primeiros professores a ficarem espertos com o YouTube. Então ele já upava vídeos pro YouTube há anos já. Então ele já era relativamente conhecido. E ele já era odiado na faculdade dele. Primeiro em Harvard, depois na faculdade de... Eu esqueci o nome. Toronto, lá no Canadá? Isso. Ele não gostavam dele, né? Porque o que acontece, Monark? Tem 3 vídeos que ele postou, acho que 2016, eu acho, que se chamam Professor Against Political Correctness, né? Professor contra o politicamente correto. E ele conta algumas histórias em que ele diz, cara, já faz alguns anos, isso em 2016, já faz alguns anos naquela época, que vários professores de universidades de elite, não tô falando de universidade de esquina, tô falando de Yale, de Harvard, entendeu? Pináculo das universidades. Os professores estavam aterrorizados de falar alguma coisa que pudesse servir de gatilho para os alunos. Tanto que, numa entrevista que ele fez recentemente, o entrevistado disse para ele que um europeu foi fazer um intercâmbio, eu acho, nos Estados Unidos. Ele chegou na sala de aula, em uma dessas grandes faculdades também, e o professor falou assim, nós não vamos falar sobre esse e esse aqui assunto, porque isso pode dar gatilho em alguns alunos, então não vamos falar sobre isso. E pronto. Então, assim, eles não falaram, não sei quais eram os assuntos, mas veja bem, cara, você tem um bando de marmanjo, certo? Que não consegue ouvir certas coisas que não se eles choram. E é a faculdade de elite, ou seja, deveria ser o lugar mais aberto possível. Sim. Porque não pode haver conhecimento, muito menos expansão de conhecimento, com barreiras. Exatamente, se você baseadas no sentimento das pessoas. Meu Deus em relação à informação, se elas gostam ou não dela. Cara, é um absurdo. Aí eu vi lá que, eu acho que na faculdade de Toronto mesmo, eles criaram alguns safe spaces, né? Alguns lugares seguros em que... Não, presta atenção. Os caras colocaram camas
para que o aluno possa dar um cochilo se ele estiver se sentir muito tenso. Eu juro pra você, cara, eu não tô inventando isso aqui. Colocaram à disposição biscoitos e leite e a última é a melhor de todas. Livros para colorir. Para estudante. Então, de 19 anos? Exatamente. Então, os Livro pra... Exatamente. Leite, bolacha, cama. Eu juro pra você, cara. Eu não estou inventando isso. E lá ninguém pode falar nada que é triggering, né? Também. É o gatilho. Lá é um safe space. Ninguém pode falar com você lá. Exatamente. Esse é literalmente o safe space. Então assim, você veja o nível. Esses são os futuros líderes da humanidade. Esses são os futuros líderes. Só que, merda. veja, é engraçado enquanto eles são estudantes. Aí tira sal. E quando eles forem líderes. Eu não sei, os nossos líderes atuais são tão ruins que talvez eu acho que mesmo assim eles podem ser melhores, né? Pode ser. Ou o mundo vai acabar, né? O mundo vai acabar. Das duas uma, né? Das duas uma. É foda, né? Parece que, sabe aquela mãe estereótipo que coloca o filho numa bolha? Parece que essa mãe dominou o mundo, mano. Cara, você pegou no ponto assim... Não, pode falar, desculpa, tô falando demais, né? Não, fala. Não, porque o que o Jordan Peterson diz é justamente isso. Existe o mito da mãe devoradora, né? A mãe devoradora é aquela mãe que não deixa que os filhos saiam da sua sombra, das suas asas, né? E não deixa que eles realizem o seu potencial verdadeiro, porque ela está tentando sempre protegê-los a todo custo, Sim. né? Só que essa proteção, ela sufoca e mata o potencial dos filhos, né? E eu não lembro qual mito que era especificamente, mas qual o resultado disso? Ou as crianças morrem porque ficam fracas demais, ou a própria mãe as come depois, as devora no mito. Não lembro que mito que é esse. É um mito pesado. Exatamente. A gente poderia ligar também aquele mito nórdico do Baldur, né? Que era o deus que era invencível, basicamente. Só que ele era invencível a custo de não sentir nada. Então ele não sentia absolutamente nada. É o vilão do God of War. Exatamente. Ragnarok. Exatamente. Não, Ragnarok não. Não, o é anterior, o primeiro. O primeiro. O 3, né? O 3, no caso, né? Então o Baldur, por exemplo, seria esse filho que ele é invencível, mas ele não sente nada. Então a vida dele é uma merda. Tanto que no jogo ele odeia a mãe. Certo? Ele odeia a mãe. Ele quer matar a mãe. Sim. E ele se odeia. Né? Sim. Por quê? Porque ele não teve a chance, cara, certo? De sentir dor. Porque é sentindo dor, voltando ao tema do trauma, né? De você, tô traumatizado. É sentindo dor que você sofre, cria cascas e cresce e tal. E cresce. Caso contrário, sua vida fica o quê? Fica, né? Fácil demais. Exatamente. E você não tem desafios, portanto não sabe como passar por desafios, porque você nunca teve essa experiência, né? Como Exatamente. você vai desenvolver as ferramentas necessárias para passar por desafios? Exatamente. Então, Jordan Peterson diz que é como se o traço, né? É como se a compaixão materna, que ela é boa, claro, né, gente? Porra. Só que a compaixão materna, ela pode, se ela ficar grande demais, exagerada demais, ela abocanha outras coisas que deveriam equilibrá-la, certo? E você vira uma dessas mães aí devoradoras. Sim. Só que isso está se alastrando para toda a sociedade, especialmente em universidades. Sim, o Estado se comporta como uma mãe devoradora, Também. né? Tipo, só que no fim ele finge que quer nos proteger. não consegue de verdade, igual a mãe devoradora, né? Mas a própria mãe devoradora também, é porque assim, no caso do Estado, né, você pode inclusive, a mãe devoradora pelo menos acha que ama os filhos, né? Não é muito bem o caso do Estado, né? Pode crer. Mas É mais um pai perverso mesmo. Mas se aplica sim, porque é basicamente a mesma ideia. É a ideia de você constrangir as pessoas, você restringir Sim. a liberdade das pessoas, porque as pessoas não conseguem pensar por si mesmas. Tipo, ela não sabe lidar com essa liberdade. Exatamente. É melhor, deixa eu cuidar Deixa na dela. minha mão aqui que eu cuido. Eu ponho o gadinho no curral, aí eu crio um pastinho pra ele aqui, crio um outro lugar aqui, e ele fica brincando enquanto eu controlo o mundo por trás. Porque a verdade é que se ele tentasse controlar o mundo, ia dar merda. Então, deixa que eu faço isso. É basicamente isso, cara. Sim. Basicamente isso, entendeu? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia do... E esse é o porquê você se interessou tanto pelo trabalho do Jordan Peterson. Você acha que ele fala coisas muito... que ressoam realmente no que você vê atualmente na sociedade? Cara, porque
Eu fui muito privilegiado em relação por exemplo... Você estudou em escola particular? Não, privilegiado não economicamente. Privilegiado com a coisa mais importante, família. Então eu tive um pai e mãe que se mantiveram casados, não se separaram, um casamento estável. Você tinha né? ordem na sua Tinha família. ordem, exatamente, certo? Eu tinha minha figura masculina, isso é muito importante também, cara. Muito, 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 muito importante. Eu descobri que é muito importante quando existe a presença do pai em casa, né? Sem a presença do pai, cara... A mãe develadora fica sem obstáculos, né? Não é nem que... Existem muitas mães solteiras, óbvio, que fazem um trabalho, né, muito honrado e heróico muitas vezes, mas as estatísticas mostram que realmente filhos de pais solteiros, no geral, vão pior na vida, entendeu? Tem mais tendência eles tendem mais ao suicídio, tem mais tendências a terem A crime, violência... comportamentos antissociais, doenças psiquiátricas, certo? Então, estatisticamente, cara, a gente não pode falar que todas as configurações de família são iguais, entendeu? A configuração mais, digamos, segura é um pai e uma mãe. Pai e mãe, foi a configuração original, né? Veio no Windows Exatamente. Terra. Windows Terra, quando deu boot com a família desse jeito, né? Fazer o quê? Exatamente. Não que outros tipos de família não sejam possíveis também, nem que a gente deva lutar para impedir que... Não, de forma nenhuma. Não. Mas se a gente puder desejar uma sociedade onde todo filho tem um pai e uma mãe, pelo menos, ou tem 2 adultos responsáveis, Sim, digamos assim, sim. de preferência um pai e uma mãe, se a gente puder construir essa sociedade seria melhor para a humanidade, porque a gente produziria seres humanos mais produtivos e com menos problemas. Né? Sim, mais ordem, né? Ordem no sentido bom da palavra, né? Sim, até para lidar com outros tipos de caos, né? Claro, né? Porque precisamos disso, né? Porque sem essa ordem a gente fica lidando com o caos que deriva da falta dessa ordem e a gente não consegue lidar com... É caos demais. É caos demais, né? Porque... O que acontece? Qual é a psicologia por trás de se você ficar com o pé na ordem e o pé no caos, né? Se existe caos demais, o seu corpo fica em estado de alerta, né? Alerta é 2 coisas. Tá na selva, por exemplo, né? Tá com medo. Você vê um urso, sei lá. Você tem 2 reações. Ou você paralisa, ou você corre. Certo? O Flight or Fight Simulator. E não dá pra lutar contra o urso. Não né? dá. Dá pra tentar, né? Mas você vai morrer em alguns morrer, segundos, né? Sim. Vai morrer. Então, quando existe muito caos na sua vida, você fica... Você pode cair em um desses 2 polos negativos. Ou você fica mais deprimido, paralisado, você, né, mal consegue sair da cama, né, depressão. Ou você fica agressivo. Porque, né, você tenta se defender. Fica com raiva, Você né? fica com raiva, né? Você pode fugir ou você pode strike back. Você pode Lutar. lutar de volta. Só que esse estado não é um estado lá muito... Ele é muito exigente com o corpo, né? Então, a sua imunidade cai, o seu exige muito, certo? Muita energia. Sim. Pelo outro lado, se você está totalmente tranquilo, relaxado, você pode... A sua atenção, ela fica meio que entorpecida, certo? Difusa, se fica num estado de... um estado automático de ser, de viver, né? Basicamente. Então, a ideia de você ficar aqui no meio é porque você recruta a atenção, né? Então, Sim. você fica, por assim dizer, você pega a parte boa de estar alerta, que é eu estou aqui agora, né? Então, a ideia de você ter um desafio, de você ter... Mas né? você não precisa estar assim todo momento, né? Não. Você tem momentos da sua vida onde você tá no caos, momentos onde a vida é que você tá na ordem, e você tem que andar entre eles, né? De preferência. Qual a ideia? A ideia é que você tem ordem, mas aí você escolhe caos. Você escolhe o caos pequenos, entendeu? Os caos que você consegue lidar com a sua ordem remanescente. Exatamente. Então, por isso que o primeiro conselho que ele dá, logo no começo, ele sabe como é que a gente funciona. Então, ele não perde muito. Uhum. Por isso que o primeiro conselho que ele dá é... Clean your room. Não, limpa a sua casa, seu o quarto. da postura. Ah, o da postura, Isso, Vou até... Porque assim, não é nem limpar o quarto que ele pede, ele só pede que você arrume a postura. Sim. Só isso que ele pede. A gente fala de postura, Exatamente. todo mundo dá uma Na hora. Todo mundo aí agora arrumou a postura, né? Na hora. É gatilho. Gatilho, pode crer.
Cuidado, vai pro seu safe space, se não tá aguentando com a aula de postura aí. Vai pra vocês. Essa é a primeira dica dele, então, da postura. É da postura, Porque né? você tem que começar pequeno, porque começar é um pequeno. caos pequeno que você provavelmente consegue manejar, né? Exatamente. E aí, emoções positivas você sente quando você está no lugar A, você faz um plano para ir pro lugar B e você consegue. Uhum. Só que esse do lugar A até o lugar B pode ser uma coisa muito simples, cara. Tipo, realmente muito simples. Ele falou que ele tinha um paciente, ele conta isso no Além da Ordem, tinha um paciente que estava muito deprimido, mas assim, a depressão profundíssima. Ele não conseguia nem sair da cama. Então ele pergunta, né? Será que você conseguiria amanhã, talvez, pegar uma revista que tá do lado do... Tipo, num criado mudo? Ele fala, não consigo. Ô, louco, o cara tá muito tá mal, zoado. né? Aí ele fala, tá bom, será que você conseguiria, então, tirar o cobertor do seu corpo inteiro? Ele fala, não. De uma perna, você conseguiria? Ele fala, talvez. Aí ele vai e tira o cobertor de uma das pernas. Ele já experimenta alguma emoção positiva, porque ele já foi do A pro B. E aí, cara, eu acho que ele fala que ele leva um mês e pouco pra conseguir com que ele saísse da cama e ficasse em pé da cama. Então ele teve que, assim, quebrar essas jornadas em jornadas Microcaos. Exatamente, entendeu? Então uma pessoa que seja muito forte, muito resiliente, né? Já tenha vencido muito na vida, ou seja, seja uma lagosta vencedora, né? De peito aberto, a jornada dela, os dragões que ela pode matar, são muito maiores. Mas uma pessoa que seja muito deprimida, muito fragilizada, ela tem que escolher seus dragões. Sim. Entendeu? Tem que ser, às vezes, muito pequenininhos, cara. Muito pequenininhos. Porque, infelizmente, ela tem uma ordem pequena, psicológica, e é o que ela consegue lidar. Exatamente. E se ela for lidar com alguma coisa muito maior, ela vai ter a sua ordem destruída pelo caos e vai se sentir cada vez mais incapaz e impotente, e assim diminuindo cada vez mais a quantidade de caos que ela consegue lidar num determinado momento. Exatamente. Até o ponto de chegar a não conseguir sair da cama. né? Literalmente, cara. Né? A pessoa... Cara, eu já fiquei triste muitas vezes na minha vida, mas ao ponto de não conseguir sair da cama, sempre tinha um joguinho da hora pra jogar, tá ligado? Não, se tem uma coisa que não me deixou ir pra depressão foram os games. Eu falei assim, tá, eu posso não fazer nada, mas Tá eu posso vendo? jogar esse jogo aqui muito Tá foda. vendo? É o videogame ajudando com a depressão aí. Ah, é, o meu safe space é os videogames. Tá né? vendo? Tá lindo, né? Tá lindo. Sim. Certo? Só que lá todo mundo me xinga. Não é tão safe space. Ah, justo. Mas sendo como Monark lá? Hã? Sendo- Não, até antes de eu... Ah, tá. A Não, comunidade gamer normal. é uma comunidade tóxica. Não, importa. tóxico demais. Você não precisa ser ninguém pros caras quererem te xingar. Pra começar, que você chega lá com 30 anos de idade, né? Sei lá, casado com 2, 3 filhos, uma casa, 3 filhos, né? Você entra pra jogar e você é obliterado por meninos de 11 anos de idade, né, cara? Que fala que vou comer tua mãe. Exatamente. E você não tem o que fazer. Você nem sabe quem o cara é. E você não tem como vencer. Você vai perder. Exato, até porque ele não tem nada a perder. Exatamente. É uma criança. Ele fica o dia inteiro Só jogando. o fato de você discutir com a criança, você já tá perdendo. Mas você discute, cara. Sim, Puta sim. que pariu. Cara, que inferno, Então, cara. essa é a solução pro safe space de Harvard. Coloca esses caras pra jogar um Dota, que eles vão entender que isso não existe. Porra, cara. Não, tem gente falando que videogame não é. Que videogame É lugar de criar incita a monstros. violência, etc, né, cara? Maior balela de todos, né? Se vai... Cara, esses dias eu voltei a ver Dragon Ball. Uhum. Mano, o Dragon Ball é violento pra cacete, bicho. Ah, mas da hora, né? Não, eu estou falando, eu era novo quando vi Dragon Ball. Sim, sim. Eu não fiquei absurdo, eu fiquei normal, gente. Eu não quis matar ninguém quando eu vi, sei lá, o Vegeta tomando um laser no meio do peito, aqui estourando o peito dele, né? Um buraco. Sabe o que aconteceu comigo? Nada. Sim. Né? Não, se videogame e anime violento fosse realmente deixar alguém violento, então a humanidade tinha... O mundo inteiro Era The tava- Purge todo dia aqui. Exatamente. Mas não é isso que acontece. Mortal Kombat. Muito pelo contrário, a gente tem hoje seres humanos que não conseguem lidar com palavras que se eles... tem certas palavras que são... certas ideias que são demais pra eles aguentarem. Quem dirá violência, né? Fica aí a pergunta, né? Quem era mais saudável? Quem ficava vendo Mortal Kombat lá, com os Fatalities, ou quem não consegue aguentar uma palavra e precisa de leite, biscoito e um livro para colorir, a fim de que você fique mais... Ai, mãe, obrigado, mãe. Sim. Mas de um lado isso é bom, entendeu? Porque se os filhos do Ricardo estão se tornando uns idiotas, quer dizer que nós que somos pobres, a gente tem chance de um dia chegar lá, se tornar um bilionário, sei lá. Pode ser. Um dia esses moleques vão herdar essa grana, vão gastar em safe space, tá ligado? E aí muda o ciclo, talvez. Pode ser. Ou ele destrói o mundo. É uma brecha, ou destrói o mundo. Das duas, uma. Eu acho que não vai continuar
mais ou menos normal, não, cara, porque, pelo amor de Deus, tá... Você tá pessimista com esse negócio do mundo? Você fica vendo sobre esse negócio da guerra, não? Não, é caos demais pra mim esse negócio aí. É, Então, tipo, é quase a Terceira Guerra Mundial, né? não, Se não. você começa a ver muito, você fica meio assim, tá bom, entendi, pode acabar. Cara, eu fico pirando umas paradas, velho. Você sabia que tem momentos onde a rotação da Terra muda? E aí o núcleo da Terra começa a girar pro outro lado, e aí a Terra para por alguns segundos, tá ligado? Só que a atmosfera não para, tá ligado? Porque ela não tá conectada fisicamente com o núcleo da Terra, então tsunamis gigantescas acontecem de 800 e 800 mil anos na Terra. Tranquilo. E faz, tipo, 800 mil anos que aconteceu isso, então a gente tá no tempo certinho de acontecer de Mas, novo. cara, não precisamos de tsunami. Nós temos... existem países com arsenais bastante consideráveis de bombas atômicas, né? É verdade. Inclusive bombas atômicas que usam, né? Acho que é bomba de hidrogênio, se não me engano, que usam as bombas de Nagasaki e Hiroshima como gatilho para que elas explodam. Pode crer. Esse é o nível. Tipo, o fósforo dessa bomba Exatamente, é uma é a bomba outra atômica. bomba. Literalmente é isso, cara. Meio bizarro, né? Não, imagina, que isso, super tranquilo. E aí a Rússia e os Estados Unidos brigando pra caralho. Não, tranquilo. A Rússia assim. com 3 mil ogivas, os Estados Unidos com 3 mil Não, também. meu filho, a gente precisa de tsunami não, cara. Nós sempre estamos a um passo da destruição global. E isso não é uma... Isso é real. Você acha que isso vai acontecer ou você acha que a Terra a gente vai, tipo, durar mais 1 milhão de anos aqui como sociedade? Não faço a mínima ideia. Eu nem penso essas coisas também. Porque isso é interessante, porque, tipo, a nossa vida, a gente constrói muita coisa, a gente se dedica pra, pô, dar uma boa condição pros seus filhos, como você é pai, no caso, Só que no fim, tudo isso vai desaparecer, né? Seja por uma grande catástrofe, ou seja pro Sol engolindo a Terra, né? E aí qual que é o propósito de vida, né? Que a gente fala do Jordan Peterson, ele fica falando muito sobre o combate ao niilismo, né? E muito do sentimento niilista que eu sempre senti na minha vida é perceber que tudo isso aqui realmente não vai durar para sempre, né? Então, qual que é a importância relativa de tudo que a gente faz de verdade nesse tempo que a gente tá vivo, né? É porque assim, o Jordan Peterson, esse é o ponto em que ele chega em um beco sem saída. Que é o ponto em que perguntam pra ele: você acredita em Deus? Aí ele fala: eu ajo como se eu acreditasse, mas você acredita que exista um Deus pessoal? Então ele sempre se esquiva. Porque assim, no caso, eu sou cristão, safado, sem vergonha, mas sou, né? Então pra mim, a resposta é: cara, vai acabar tudo aqui, mas vai continuar, certo? A vida vai continuar em outro plano, um plano inclusive muito mais elevado do que nós temos aqui. Se eu não acreditasse nisso, seria muito difícil eu não ser um niilista. Não é? Sério, fica difícil, né? Faz sentido. Jordan Peterson sob certo aspecto, ele é heróico porque ele conseguiu fazer com que muitas pessoas que não acreditam em Deus ainda sentirem esse ímpeto de melhorar o que ele chama de melhorar o ser. Né? Melhorar o ser para ele é o quê? É diminuir o sofrimento. Diminuir o sofrimento desnecessário. Então, a sua vida tem que ser uma aventura. No sentido de que você precisa fazer tudo o que for possível para que você diminua o sofrimento desnecessário. E aí é que você vai encontrar o tal sentido da vida. Caso contrário, você vai cair fatalmente no niilismo, né? Ou em alguma coisa pior ainda, né? Que seria, por exemplo, uma utopia, né? Alguma ideologia totalizante. Tipo o comunismo da vida, né? Basicamente, uma ideologia totalizante que promete um paraíso aqui na Terra. Sim. E que, geralmente, não existe. Entrega o inferno na Terra, né? Promete paraíso e entrega inferno. Pois é, né? Até hoje a humanidade conseguiu reproduzir infernos, mas não o céu até hoje, né? Exatamente. Por exemplo, tem muitos lugares que... Tem muitas situações de vida que as pessoas estão vivendo que é realmente um inferno, tá ligado? Imagina uma criança que foi sequestrada nesses trafficking scandal que tem aí, cara. Tipo, e vive a vida inteira sendo usada Cara, até os... Sabia que isso é história real, né? Tem muitas crianças que são sequestradas. Sim, eu acompanhei o caso, assim, né? O caso de uma mãe que ficou, acho que 15 anos procurando o filho foi sequestrado, e a mãe ficava o dia inteiro. Cara, assim, eu vi umas imagens assim, cara, meu Deus do céu. É inferno, sim. Pois é, aquela criança tá vivendo um inferno, tá ligado? Se não morreu até hoje, né? E eles duram pouco tempo, eles duram até os 14, que depois eles são mortos e jogados numa bala, tá ligado? Essa é o mercado de
sex trafficking de crianças que tem hoje em dia, que inclusive muitos ricaços e famosos Sim. fazem parte, Sim. né? E tem todos uns grupos aí meio... Você vai pesquisar sobre o Epstein pra ver um pouco Da ilha, né? da ilha. A ilha do Epstein. E ele tinha conexão com Clinton, né? com todos os artistas e políticos ali. Todos iriam pra ilha do Epstein, onde supostamente aconteciam vários crimes de pedofilia e outras coisas, tá ligado? Então, existe o inferno na Terra já, né? Agora o céu eu não sei qual que é. Não sei. Talvez exista o céu pra alguns, eu acho que, tipo, um rei do passado que tinha um harém com 1 milhão de mulheres Esse é o e céu. 1 milhão de exércitos e conquistava países. Talvez ele tenha vivido o céu pra ele, né? Relativo a ele, né? Tipo, o que o Gengis Khan, por exemplo, ele viveu o paraíso na Terra, tá ligado? Ele conquistou o mundo inteiro, deixou 1 milhão de descendentes, conquistou vários países, sei lá. Ele não deve ter vivido uma vida ruim, né? Não, é ruim, difícil falar que foi ruim, né? Sim, era ruim pros outros, né? É, Pra pros ele, outros, não. é. Se foi um paraíso na Terra, eu não sei. Mas eu concordo. É mais fácil você ver, você enxergar. As desgraças que acontecem parecem ser mais desgraçadas do que as coisas boas que acontecem, entendeu? Sim. A escala parece diferente, né? Mas é isso, cara. O sentido que você consegue encontrar na vida individual é quando você, segundo o Peterson, luta com todas as suas forças para diminuir o sofrimento desnecessário. Essa não é bem a resposta que um cristão daria, né? Porque um cristão, né? Mas em muitos pontos, o Jordan Peterson é bastante cristão em alguns pontos, né? Mesmo sem acreditar explicitamente como acreditaria um cristão, o que é interessante. Mas eu ia falar uma coisa que eu esqueci, cara. Você falou um monte de coisa. Eu ia comentar uma coisa que eu esqueci. Ah, não, eu acho que você lembra daqui a pouco. Eu também não sei o que você ia falar, pra ser Isso sincero. não dá pra saber, né? Mas o Jordan Peterson, ele tem uns... ele foi um dos caras responsáveis por me tirar de uma... Não, eu não vou falar que eu tava em depressão, mas eu estava estagnado na vida, tá ligado? E depois que eu comecei a acompanhar ele, eu comecei a ter essa energia pra construir novas coisas, tal, e sair dessa estagnação. Então ele foi muito responsável por uma melhora substancial na minha vida, assim, com seus conceitos e tal. E é interessante, né, cara? Porque não são só as ideias dele, né? Se você só lê o livro, se eu só lesse o livro dele sem conhecê-lo, você já chegou a ouvir o audiobook? Ele gravou dos regras, né? Uhum. Em vários momentos ele chora no livro, né? Porque o Peterson, Ele é meio chorão, ele chora Ele é toda chorão, hora. ele é Toda chorão. hora ele chora. mas ele é chorão por duas razões. Ele é chorão primeiro porque ele tem depressão, certo? Então ele sofreu com isso a vida inteira. Então existem momentos em que ele está bastante sensível, mais do que o normal. E temperamentalmente ele também ele é muito... porque assim, ele usa um modelo de classificação de personalidade que se chama Big Five, né? Então ele tem muita agreeable. Ele tem muita agreeableness, que seria a afabilidade, né? Uhum. Que é compaixão e polidez. E a galera que fala que ele é chucrão, machão... Não, cara. Não, ele é muito, na verdade... Ele fala, eu tenho o temperamento feminino. Tanto que sabia que ele trabalhou como professor de primário. Cara, só mulher faz isso. É verdade. E ele adorava fazer isso, né? Então, ele tem um temperamento muito feminino, na verdade. No sentido de que ele vê alguém sofrendo, ele já chora. Pode Ele crer. chora toda hora. Ele chora principalmente com falar dos homens que vêm procurar ele Exatamente. com histórias tristes, Exatamente. de Mesmo de abandono. superação. O cara vem e fala, você me ajudou, eu tô bem. Mas ele fala, cacete. Olha Pelo como fato você- dele tá bem, faz ele chorar, né? Fala, Exatamente. olha, meu trabalho tá, mudando vida E de como pessoas. ele sofria também. Entendeu? Sim. É nisso que ele pensa, cara, como você sofria. E é engraçado, porque você veja, lá fora, uma galera fica falando, você não se sente mal, né? Você não acha que você está sendo uma força de divisão porque o seu público é masculino predominantemente? E, cara, vocês estão reclamando de masculinidade tóxica? O sujeito, ele chora em público toda hora. Tá entendendo? Que um macho tóxico nunca Exatamente. choraria. Você acha que um Red Pill choraria em público? Não, isso é coisa de fracote. Isso é coisa de beta, É, entendeu? é. Não é? Ele seria um beta, entendeu? Sim, sim. Né? Então o cara tá lá, ele chora em público, então ele tem esse lado sensível bastante aflorado. E nenhum homem fica, ai, que fresco, olha que baitolão. Porque os homens não são idiotas. Sim. Os homens não são A idiotas. maioria chora com ele, fica emocionado. Chora, pô, exatamente. Sim, sim. Exatamente, né? Uhum. Então você vê que esse papo também de que os homens são muito
violentos, cara, de fato, o homem tem uma certa propensão, A gente tem a capacidade de ser violento. Né? capacidade, e nós temos um ímpeto de exploração mesmo. Está em nós isso, Sim, sim. certo? Mais do que nas mulheres, geralmente. Porque também existem mulheres com temperamento masculino. né? Tem de tudo no Tem de mundo, tudo, né? Sim. Mas ele disse que, basicamente, acho que você poderia pegar uns 20% de mulheres com temperamento masculino e o vice-versa também. Entendi. Né? Tanto que ele casou com uma mulher que é muito menos polida e agreeable do que ele. Pode crer. Então, ele tende, por exemplo, então ele falou, ó, quando eu tenho reunião de negócios, eu levo minha mulher. Porque ele confia muito fácil nos outros. Pode crer. Aí a mulher chega e fala, ó, esse cara Isso aí, aqui. ó, acho que ele tá querendo te passar a perna. Aí ele fala, esse aqui? Tipo assim, caralho, então, você percebe como é que é, entendeu? Então, o ícone do, segundo a galera, né, que não gosta dele, o ícone dos machos tóxicos, é um sujeito profundamente sensível, que é casado com uma mulher de temperamento masculino, que seria, digamos assim, o que também é uma coisa, né, cara? Se a mulher for um pouquinho... Aí que eu já puxo um pouquinho pra galera aqui, às vezes, do Instagram lá, de uma bolha, né? De feminilidade. Que a única forma de você ser uma mulher boa é você ser doce, feminina, falar baixo. Né? E tem aquele estereótipo de uma mulher... Da Barbie, né? Exatamente, cara. Só que assim, nem toda mulher é assim. Tem Cara. mulher que é porreta, cara. Eu conheço poucas mulheres que são Barbie, cara, pra ser sincero. Pra ser assim, bem sincero, que né? fica- Exatamente. Eu não conheço muita, não. Exatamente. Eu conheço algumas, já vi, tá ligado? Mas não é a Elas não maioria. forçam, né? É delas. É, E ok, sim, beleza. É bonito que haja diversidade. Sim. Pô, é legal, entendeu? Claro, se você Seria muito- nasceu assim, ótimo. É. Mas não é todo mundo que precisa ser assim. Não é o único ideal, né? Possível. Não é nem um ideal, né? É só uma É característica. Uma forma de ser mulher, né? Então, eu acho que o Peterson ele é muito, muito bom porque, ao mesmo tempo que ele ensina força aos homens, ele também ensina, ó, não tem problema você ser sensível, cara, entendeu? Você é um ser humano, entendeu? Ser homem não é você acordar de manhã e comer um bacon, né, cheio de gordura e... Tomar uma cerveja e, sei lá. cair, escorrer na barba e você fala, foda-se que eu sou homem, uma barba, né? Você não é ser homem, cara. Você só você se chupa. É só. bruto, É né? bruto, É. né? Ok, é uma forma, ok, mas... Se você é bruto, se você nasceu assim, ótimo. Seja Top, você, manda legal, ver. né? Porra, né? Top, maravilha. Mas existe bastante diversidade, né? Eu acho que o maior feito do Jordan Peterson é... Quer mais um? Caralho, tu gosta de Red Bull, hein? Tá certo, eu gosto de Red Bull também. Terceiro já. Eu acho que a gente tá numa crise... uma coisa que os Red Pill acerta, né? A gente tá numa crise de masculinidade mesmo. Só que eles colocam a culpa nas mulheres, né? O que é uma burrice imensa. Que se a crise é nossa, a crise é nossa. Segura a bronca, pô. É, né? porra, você é homem, não é? Não é isso? Mas eu acho que o Jordan Peterson conseguiu perceber esse vazio na população masculina, essa falta de propósito, assim. A maioria dos jovens hoje não tem um propósito, muito porque é difícil você se estabelecer economicamente hoje em dia, tá ligado? Você tem que passar por várias barreiras, não é a maioria das pessoas que consegue passar, e sem se estabelecer economicamente, sem ter uma função, é difícil de você ter um sentimento que você tem algum propósito no mundo, se você não faz nada. E a gente tem uma população jovem que é, sei lá, 40% é desempregada, é um negócio assim, absurdo, né? Então existe uma carência muito grande do homem por um propósito de vida, e eu acho que o Jordan Peterson conseguiu mostrar um caminho para uma galera, entendeu? Falar assim, ó, você quer ter um propósito, você quer tirar esse vazio existencial que você tá sentindo? Porra, tem 12 regras aqui pra vida. Seja útil, basicamente, É. né? Se você fosse resumir, assim, uma das coisas é seja útil. Tanto que ele fala, a maior parte das emoções positivas que nós experimentamos, nós as experimentamos quando fazemos algo de bom para os outros. Ou seja, quando estamos integrados em uma comunidade, somos respeitados, certo? E recebemos feedback positivo. Ou seja, as pessoas riem para nós, as pessoas mostram respeito por nós, né? Esse feedback é muito importante para que você seja ficção, certo? É Sim. por isso que muitas pessoas pessoas que às vezes passam por uma reviravolta em que elas eram muito respeitadas em uma comunidade, e sei lá, acontece um escândalo, e do dia pra noite elas são, né,
xingadas, desprezadas, isso pode fazer com que você fique literalmente louco, Ah, sim. certo? Ou seja, grande parte da sua sanidade está ligada a como os outros te encaram e como os outros te tratam. Só a gente usar o seu exemplo do casamento ali. Exatamente. Uma coisa é, tipo, você descobriu que a sua mulher, o seu parceiro, tava te traindo. Aí todo o seu relacionamento acaba. Mas numa questão de o mundo te odeia, não tem pra onde fugir. Porque num relacionamento você fala, você vai encontrar outra pessoa. Não, pelo menos eu ainda tenho o meu trabalho. Mas quando o ciclo social completo, 360 à sua volta, demonstra uma opinião negativa pra você, você não tem saída. Fala, o mundo me odeia. Ou seja, eu sou um bode fracasso. expiatório. Exato, sou um fracasso pra sociedade e pra toda a sociedade. Então, pra onde eu vou se toda a sociedade me considera um merda? Isso acaba com a autoestima de alguém, né? Para todos os fins práticos, é o que você falou. É o universo que te odeia. Porque o nosso universo, ele é feito muito menos de coisas e muito mais de pessoas. Expectativas, valores, crenças. Então, se uma pessoa, ela encontra hostilidade universal, certo? A não ser que você seja um psicopata, clinicamente, né? Um psicopata, geralmente psicopata, na verdade. Sociopata. Você pode ficar louco, né? Então, o que o Peterson fez, engraçado, ele não queria falar com homens, ele falou isso, mais de uma vez, eu não estava querendo falar com homens, é que eles acabaram recebendo mais a minha mensagem. E o que você falou é verdade, cara. A comunidade Red Pill existe por um motivo. Se não houvesse... Cara, se não houvesse algum tipo de problema, de insegurança, de raiva, de ressentimento, não haveria comunidade Red Pill. Sim. Tem que haver alguma coisa que alimenta a galera que escuta esses caras. Sim. E, por exemplo, tava lendo um livro sobre a revolução sexual. E aí, cara, você veja, o que aconteceu? Quando liberou tudo, né, começou a liberar as relações sexuais, o que acontece? Todo mundo achava que todo mundo ia fazer mais sexo. Só que, na verdade, o que aconteceu? É que uma quantidade pequena de homens começaram a fazer muito sexo mesmo, certo? Que são os caras ricos, são os caras bem-sucedidos, são os caras famosos. Os atletas Né? São os caras que têm grandes nas redes sociais. E a maior parte dos homens começou a fazer menos sexo. Porque, estatisticamente, casados fazem mais sexo do que solteiros. Faz sentido, sempre tem uma parceira pra fazer sexo. Exatamente. Então, assim... Ele não tem que cortejar alguém, conquistar, levar pro... Exatamente, porque não é tão fácil assim pro sujeito conseguir uma mulher. Sim. Entendeu? Ainda mais um sujeito normal, Ainda mais assim. um cara normal, que não tem dinheiro, um cara não é especialmente bonito, o cara não é... Tem aquela história da lábia, se tiver lábia. Cara, quantos são assim, entendeu? Sim, é muito difícil. Então, assim, a maior parte dos homens está tendo dificuldades pra arranjar uma parceira, né? Por especial, agora fica uma coisa interessante. Assim que as redes sociais começaram a estourar, a porcentagem, isso foi lá fora, eu não lembro agora a porcentagem específica, mas, cara, caiu muito a porcentagem de homens que faziam sexo regularmente. Ou melhor, caiu muito a porcentagem de homens que faziam sexo pelo menos uma vez por ano. Assim, tipo, caiu assim, 40%. Assim que o Facebook começou a estourar. Por quê? Porque aí ficou ainda mais óbvio. Alguns homens estavam concentrando toda a atenção. Sim, as mulheres iam atrás dos caras mais pica e os caras mais pica, sinceramente, só aceita, pô, as mulheres. Pega a mulher lá e, enfim, e descarta, entendeu? Sim. Ou seja, além de boa parte dos homens terem ficado com menos acesso, não vamos falar só sexo, tá? Porque acesso a alguém, porra, entendeu? Ter um relacionamento é mais difícil. Se bem que o Tinder foi um grande facilitador, Sim, né? facilitador, mas um facilitador de relações casuais também, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Existe uma pesquisa feita na China, eu acho. Eu acho que esses são os dados. As mulheres na China escolhem, né, dão match com mais ou menos 4% dos homens no Tinder. Os homens dão match com 65% das mulheres que eles veem, por exemplo. Então você veja, uma mulher vê, tipo, 100 homens, ela vai dar match em 4. Ou seja, 96, para aquela mulher... Nem existe no mercado. Exatamente. Pro homem, o cara passa mais da metade da match. Sim, pra homem não é muito Homem exigente. é diferente de mulher. Você tem um buraco? Ah, beleza. Exatamente, então porque fechou. veja, lá fora, e aqui também, existe uma galera que simplesmente não aceita que homens e mulheres sejam biologicamente diferentes, especialmente em relação ao sexo.
Tá? Tem gente que... Ah, tem só esses malucos aí, né? Só gente maluca, né? Cara, lá fora, inclusive lá fora, existe um grupo de estudiosos, enfim, né, de escolas, de acadêmicos, que eles são chamados de construcionistas. São aqueles que acreditam que tudo, Monark. É uma Tudo construção social. construção social. Ah. Inclusive as Gênero, diferenças sim. biológicas entre homem e mulher. Não existem. Tem gente defendendo isso. Mas na academia tem gente defendendo Na isso? academia, o Peterson fala isso. Nossa, que absurdo, Porque velho. existem departamentos novos que estão sendo criados, entendeu? Tipo Gender Studies, tipo Women's Studies, entendeu? Novas ciências, né, digamos assim. Exatamente. A Camille Paglia, que é uma grande feminista, um gênio. Eu vi uma entrevista com ela, é do aquele caralho. com ela. Ela é do caralho, cara. Tudo que a mulher fala e escreve, assim, é genial. E ela fala que esses departamentos foram criados por razões políticas, entendeu? Então, assim, o departamento de línguas, ela falou que levou 100 anos para ser criado. Eu acho que o de Women's Studies, estudos das mulheres, levou tipo 1 ano, 2 anos, algo assim, entendeu? Entendi. Ou seja, não foi orgânico, foi uma coisa que foi imposta. Ou seja, não existe razão científica de ser para que aquilo exista. Não existe base teórica, entendeu? Então, o que acontece? Não faz sentido nisso. É uma proposta que é evidentemente absurda, tá ligado? Tipo, tudo é construção social. Mas peraí, existia algo antes da própria sociedade existir, já existia algo. Como pode ser tudo construção de algo que vem depois? Por que você acha que o Peterson recorreu às lagostas? Porque é algo que prova que não é uma construção social, É né? algo biológico. Sim. Existe alguma continuidade uma continuidade entre nós e as lagostas, que são os bichos. Então, lá fora, os psicólogos evolucionistas, como Peterson e outros, eles são chamados de essencialistas biológicos. Entendi. Ou seja, são aqueles que acreditam que a biologia é fixa. E não tem como você mudar ela. Eu Olha, tento acreditar nisso. Olha, não dá mesmo. Entendeu? Eu acho que isso é verdade, assim. Cara, não que eu seja contra as mulheres trans e tal. Não. Vai lá, com seja isso. feliz, Sim, entendeu? E se passa eu ver uma foto e você estiver bem trabalhado... Muda até a biologia, se muda de vida. Sim, a gente, pô... Tô brincando. Não tem nada a ver com isso. Sim. Né? Tem a ver com o fato de que... Vou dar um exemplo pra você. Existe um livro que o Peterson sempre recomenda. Se chama A Billion Wicked Thoughts. Foram experimentos sociais. Na verdade, foi um bando de engenheiros sociais que tiveram acesso às pesquisas no Google de mais de 400 mil pessoas. Acho que foi algo assim. E eles queriam descobrir qual é o comportamento sexual das pessoas na internet. Porque ali, meu querido, ninguém vê o que você está fazendo. Sim, Menos então é se- mais, né? é mais autêntico, É né? autêntico, É. exatamente. E aí, tem várias partes do livro lá que são muito interessantes, mas existe um... Isso aqui é muito bom, cara. Existe um experimento que fizeram com babuínos, né? Olha o que fizeram. Pegaram uma babuína fêmea e colocaram ela no meio de um lugar, cercado de babuínos machos. Mas os machos não tinham acesso à fêmea, eles só podiam ver a fêmea. E você sabia que babuíno Bate punheta. bate punheta? Hum. Mas não só isso. Os pesquisadores eles falaram, mano, vamos testar esse negócio aí. Aí eles construíram uma bunda falsa pra babuína, que era maior do que a bunda dela. E instalaram. Quanto maior ia ficando a bunda da babuína, mais o babuíno batia a punheta. Mais vezes por dia. Ou seja, havia uma relação óbvia entre o tamanho da bunda da babuína E o desejo sexual dos machos. babuíno, certo? Sim. Outro experimento era o seguinte, havia um macaco, esse macaco, acho que era um chimpanzé, eu acho, e ele adorava ver foto de bunda, de macaca, juro pra você. O que acontece? Eles falaram, vamos testar esse negócio aí. Aí, o macaco recebia frutas, né, acho que não sei quantos por dia, e eles construíram um dispositivo em que, para que ele visse as fotos, ele precisaria colocar uma fruta. Tipo assim, ele precisaria pagar pay-per-view de macaco. Bicho, o macaco gastava quase todas as frutas que ele tinha pra ficar vendo foto de bunda de macaca. Ele tinha outras opções pra gastar? Hã? Ele tinha- Não, acho que só isso. Acho que era só essa mesmo. Mas assim, o Ah, ponto mas é, também mas ele preferia ver foto do que comer, tá entendendo? Entendi. Então tinha outra opção. Entendi. Ele poderia comer. Ele poderia. Era um negócio... A ficha era comida. Isso, a Entendi, ficha era comida, entendeu? entendi. Então, se ele ganhava, sei lá, 10 frutas por dia. Aí, se ele desse uma fruta, aí ele via foto. Então, cara, ele gastava quase toda a comida dele. Ele preferia ver pornô do que comer. Do que comer, quase. Caralho, aí, ó, boa técnica de emagrecimento aí pra vocês, Tá vendo? seus macacos.
Juro que isso aconteceu, cara. Que Entendeu? loucura. Bom, faz sentido, né? Acho que talvez, então, evolutivamente, o desejo de reprodução é maior até do que de sobrevivência, né? Aí a conclusão a que eles chegaram é que o que todo mundo sempre soube: homens são visuais. Ah, O sim. desejo sexual do homem é ativado, inclusive por partes do corpo separadas do resto. Se o cara vê dois peitos, já ocorre alguma ativação nele, sexual. Tipo, automático. né? Automática, quase automática, né? Mas assim, o ponto é o homem consegue sentir tesão mesmo só com uma parte do corpo, entendeu? Entendi. Não precisa nem ser o corpo Não, inteiro. parte do corpo, entendeu? Saquei. Isso não acontece com mulher. Inclusive, com as mulheres acontece algo bem estranho, bizarro. Vamos ver se eu me lembro agora. Nos homens, se há uma ativação, digamos, no pinto, certo? Também é uma ativação no cérebro. Ah, As duas coisas estão ligadas. Não tem como o cara ficar com tesão sem tem uma ativação cerebral com representativa. tesão psicológico e tesão físico. Com as mulheres, a mulher consegue. Vamos ver se eu me lembro disso. Tá. Pegaram várias mulheres, esse experimento, e aí começaram a mostrar várias fotos pra elas de sexo. Sexo lésbico, sexo hétero, sexo... Todos os todo tipos de sexo. né? E nenhuma mulher sentiu, por exemplo, tesão com sexo entre dois homens, né? Tesão, perdão. Vamos voltar. As mulheres viram todas as fotos, certo? Só que havia receptores que no cérebro captavam a mudança e também receptores que captavam a mudança de fluxo sanguíneo, etc., na vagina, para que soubesse. Coisa bizarra. Com todas as fotos, houve alguma reação mínima na vagina, por exemplo, entendeu? Sim. Só que só houve reação no cérebro com fotos ou sexo lésbico ou sexo hétero. Entendi. Ou seja, há uma dissociação entre... Dois homens e o prazer. Não, pra entre o mulher. cérebro e o órgão genital da mulher. Entendi. O que Ah, não entendi. acontece no homem. Entendeu? Se o homem vê uma foto e ele fica com tesão, vai ser ativado o cérebro dele e ele vai ficar também, digamos, com o membro ativado. As Sim. mulheres podem ficar com o membro ativo, por assim dizer. O órgão genital delas fica ativado, só que o cérebro não. Então ela tá pronta pra fazer sexo, mas ao mesmo tempo ela não tá realmente afim. Daí que vem aquela história de, cara, eu estou com 1000 coisas na cabeça, etc. Realmente existe uma coisa muito separada na mulher. Tanto, Monark, que já houve casos em que mulheres foram estupradas e gozaram. No estupro. Entendi, porque é uma relação Porque é uma involuntária. ação involuntária. Sim. Não acontece com homem. Todo homem sabe. Você está no meio do negócio lá e passa um pensamento de insegurança, na hora, Se você tá já era. desconfortável, o negócio vai embora. Cara, né? vai embora. E a mulher pode a mulher pode estar aterrorizada. Pode ser o pior momento da vida dela. E ainda assim, cara, é bizarro isso, não é? O que deve Eu ser bem torturante torto, psicologicamente. claro que é torturante, né? Então, por exemplo, quando você entende essas coisas, você entende, por exemplo, algumas relações clássicas entre homem e mulher, né? Então, por exemplo, a questão do homem ser visual, o homem é visual, cacetada, entendeu? Então, assim, se você vai pra academia, por exemplo, porque a gente também tem isso, né? A mulher vai quase nua pra academia, mas se alguém olhar... entendeu? Que absurdo! Entendeu? Então você coloca os homens numa situação, assim, impossível, basicamente. Entendeu? Sim, sim. Por outro lado também, isso pode ajudar o homem a entender que a mulher, ela é diferente, cara. Você tá entendendo? Você precisa realmente, pra mulher ficar ativada, sexualmente falando, de fato... Tem que ter um elemento psicológico Tem que ter um ali. elemento psicológico. Tanto que as pesquisas relacionadas a sexo dos homens é tudo visual. É Por visual, isso que a gente cara. fala que quando a mulher trai, ela trai pro sentimento, né? Tem isso, né? Tem a questão da... Existe geralmente um envolvimento maior. E quando né? o homem trai, era só, Pode- tipo, pode pra ser- ele pode era ser- foda-se, era só, Pode puta, ser só queria isso. transar com alguém Exatamente, diferente e tal. E a mulher, quando trai, normalmente, tipo, não, mas essa pessoa me entende e eu me sinto uma conexão com ela, e ela vai e trai por causa disso, não por causa de uma, tipo, não, ele é gostoso. eu Nossa, que quero gostoso, transar. né? Não que justifique, né, gente? Não que justifique traição, claro. Mas Não. são, de fato, motivações diferentes, no geral. O que prova que nós não somos todos iguais, né? Não. Essa proposta desses caras aí que a gente é tudo igual é uma maluquice, é uma engenharia social. O fato é que eles estão ganhando força, né? Então, força. Estão ganhando tanta força que eu acho que eles são dominantes hoje dentro da cultura pop, né? Se eu for ver aí a maioria desses artistas
Sabe aqueles artistas pop, tipo Anitta, ou Felipe não, Neto, claro, Whindersson claro, Nunes? claro. São pessoas que são muito abrangentes na sociedade brasileira. Todos eles baixam a cabeça pra essa cultura Claro. artificial woke. Claro. Então é preocupante, né? É Claro, preocupante, claro. assim. Você tem 3 filhos, você falou? Tem 3 filhos. Quantos anos eles têm? Eu tenho gêmeos, né? Ah, que legal. São... Primeira gravidez foi logo uns gêmeos logo. Pra dar um... Pra dar um... Pra água bater na bunda. Aí você fala, pô, já Um aguentei tsunami na gêmeos, bunda. agora vem mais um, tranquilo. Tranquilo. Foram gêmeos, né? Que são 2 meninos. E depois vem a menina. Os gêmeos têm 4 e a menina tem 3 e pouco. Então Entendi. foi um logo depois do outro, né? Você se preocupa com a influência dessa nova cultura sobre a mente dos seus filhos? Com certeza, né? Não só me preocupo, como eu tento me preparar intelectualmente para... Porque acho que o problema com o adolescente é quando o adolescente sente que você não sabe nada sobre aquilo, entendeu? Você foi pego totalmente de surpresa. Então vai ser difícil ele respeitar o que você fala mesmo, né? Então, Sim. desde que você esteja mais ou menos... Você saiba de onde veio. Quais são os argumentos, Quais de onde são os vem a ideia? argumentos, né? Quais foram as fontes, você acompanha tudo isso, você não vai ser tão pego de surpresa. O que não quer dizer que, de novo, nada é totalmente seguro, tá? Mas me casei com uma mulher maravilhosa, que, pô, é uma mulher que dá uma criação extremamente boa para os meus filhos, então isso conta muito também, né? Nós tentamos nos organizar, eu e ela, para que sejamos bons pais, para que... né? Então, tudo isso também conta bastante. Porque uma das razões pelas quais muitos jovens acabam caindo em grupos ideológicos é porque em um grupo ideológico, assim como em uma gangue, por exemplo, existe o sentimento de família. De pertencimento, né? Pertencimento. Aqui Sim. é uma família, tá? Então, seitas também trabalham muito assim, né? Com esse sentimento de, caramba, aqui existe uma comunidade que realmente me acolheu, e aqui eu sou alguém, eu não sou uma peça solta, atomizada, né, boiando numa sociedade cega. Não, faço parte de Você é uma peça, mas todo mundo sabe que peça você é, você sabe qual que é o seu propósito e tal. Exatamente. Então, pô, é uma peça com sentido, tá? Então, se Mesmo você... que seja ideológico, né? E Mesmo não seja realmente um ideológico. sentido de vida. Exatamente. Então, se você tem uma família mais estável, é mais difícil isso acontecer. Faz sentido. Assim, é mais difícil porque você sabe. Porque ela já tem um lugar Você tem onde ela sente o pertencimento. pertence. Ela não vai querer Exatamente. trocar o seu ciclo familiar para um outro Muito ciclo difícil. externo, né? A não ser que o ciclo familiar seja uma bosta. O pai Pô, dela bate ela nela. foge, né, do ciclo, né? Literalmente, muitas vezes, né? Exatamente, Sim. literalmente, claro. Mas eu fico preocupado, assim, com as escolas, tá ligado? Porque uma hora você vai ter que colocar... Eu não sei se eles vão na escola já, né? Vou na Mas escola. tem a creche, né? Mas, 4 anos é muito jovem pra estar em escola. Eles vão pra escolinha, mas é uma escolinha católica, Entendi. né? Então, assim, a gente conhece os dons da escola, inclusive, eu sei quais são os métodos educativos que eles usam, então é mais seguro, por assim dizer, né? Eu não sei se seguro é a palavra, porque não dá, de novo, né, para colocá-los em uma bolha. Sim, Né? Então, sim. então a ideia não é escondê-los do mundo, a ideia é deixá-los, por enquanto, livres desse tipo de coisa, até o ponto em que eles consigam ter mais ou menos autonomia para Fazer essa conversar própria comigo, né? Vamos conversar, etc. Mas por enquanto não, né? Porque eles são muito novos, né? Mas eu concordo com você. Você pegar... Eu nem sei como é que está o estado das escolas públicas, mas deve estar uma... Eu estudei escola pública a vida inteira, né? Era uma merda. Óbvio, né? Deve ser ainda, né? Só que não tinha essa carga ideológica tão carregada como hoje. Só era uma merda mesmo. Entendeu? Assim, Só era ruim, só não tinha só era ruim, lanche, entendeu? Exatamente. A escola tinha uns mesas furadas. Não. Não, era um lixo minha escola, entendeu? Mas assim, não havia essa carga ideológica pesada. Então, eu tenho 33 anos. Quando a minha irmã foi pra escola, minha irmã deve ter 21 agora, 22, algo assim. Acho que é isso. Quando eu fui pra reunião dela, quando eu era mais novo, eu já senti a mesma escola. A mesma escola? A mesma escola. Aquela mesma escola, né? Um lugar total, uma vibe totalmente diferente, cara. Entendeu? Então, já percebi que havia uma tendência ideológica muito mais forte ali. Que não havia antes, entendeu? Pode crer. Eu não lembro bem agora qual foi o que ela falou na reunião, mas foi um negócio que eu fiquei assim, cacete, bicho. Eu acho que era sobre as meninas irem pra escola de blusinha, assim, tipo... Tanque. mostrando a barriga. Mostrando o umbigo, assim, e
E a professora falando cheio de, sabe, De dedos. De dedos, assim, não, ó, porque não, mas pedindo desculpa, entendeu? Pra querer permitir que elas usassem? Pra querer... Acho que ela não podia, né? Eu acho que, faz tempo que isso aconteceu, eu não me lembro. Mas eu acho que ela tá falando que não podia usar, mas meio que a professora tomando o lado dos alunos, entendeu? Tipo assim, ó, não concordo, entendeu? Eu acho isso aqui como se isso fosse uma restrição. Uma opressão pro direito do opressão. corpo das pessoas Meninas de 14. Eu não sei, eu não tenho nada... 13 anos de idade. Quando eu era criança, eu odiava uniforme. Mas hoje em dia eu entendo por que eles existem, entendeu? Porque você tira muito da pressão social dessa diferenciação do aluno, porque a roupa traz status, né? E também é uma forma de você sexualizar, né? Se você tem um uniforme, você impede a sexualização e a diferenciação de status entre os alunos dentro do campus, né? O que é interessante. O cara que é pobre Tem mais dinheiro, vai sair igual, vestir igual ao outro, né? E eu acho que dentro do campus, assim, porque... Não sei se é tão ruim, é meio arcaico, assim, né? Mas, sei lá, eu acho que é o ponto das adolescentes estar usando short. Se bem que na minha época lá, as adolescentes já usavam essas paradas. Já usava. Cara, quem fica achando que nós vivemos num mundo hipersexualizado só hoje em dia, banheiro do Gugu, querido. Ah, sim. Banheiro do Gugu, tava lá todo domingo. De tarde, todo mundo via aquele negócio, entendeu? Inclusive, eu acho que essa hipersexualização do brasileiro foi proposital também pra destruir nossa sociedade. Eu acho, assim, entendeu? Porque você... O que a sexualização da cultura é? Você despertar o lado mais primitivo do homem e da mulher, no caso. Também. Porque você fica todo mundo tão preocupado com o sexo que esquece de engenharia, esquece de filosofia, né? Todo mundo quer ver bunda e... Política, né? E esquece da política, né? Que eu acho que é o principal objetivo. Né? Existe um livro chamado Libido Dominandi. E a tese dele é justamente essa tese. Eu não li o livro inteiro, eu acho que eu li umas 100 páginas só. A tese dele é de que, desde antes da Revolução Francesa, o sexo já vinha sendo usado como arma de dispersão das consciências para que houvesse essa atomização. E, cara... Eu não sei se eu concordo com a tese, até porque eu não teria como, né, refutá-la, nem no livro inteiro. Mas é inegável, cara, que se existe liberdade sexual irrestrita, você tá fudido. Especialmente se você é homem. Sim, né? Por isso que existe um movimento como NoFap, por exemplo. O cara fala, não, NoFap, por favor, não. Porque, cara, fica difícil. Especialmente pro homem, né? Sim. Por isso que tem guria ganhando 100 pau, 150 mil pau no OnlyFans, entendeu? A gente virou um mercado da sexualização, né? O Brasil, hoje em dia, se você quer ganhar dinheiro como mulher, a melhor forma de você ganhar muita grana é sexualizando. Não é à toa que as nossas maiores referências de artistas femininos são pessoas como a Anitta. Né? E isso é uma arma política que a gente observa, inclusive, nas redes sociais. Por exemplo, o TikTok. O TikTok, ele tem algoritmos diferenciados para cada país. Ou seja, se você abrir o TikTok na China, as informações que vêm para você é gente construindo coisas, experimento científico, alguém lendo um livro, entendeu? E aí, pro Brasil, as primeiras coisas que você vê quando abre o TikTok é bunda, 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 dancinha, dancinha, dancinha. Então, isso é uma arma política que civilizações ou sociedades externas a nós usam para influenciar a nossa cultura e transformar a nossa sociedade em cada vez mais de pessoas bestializadas e manipuláveis, né? É inegável que o sexo desenfreado não ajuda em nada, né? A concentração, o autocontrole, né? E a autoestima também dos jovens, né? Então, assim, na minha época, eu lembro, eu tenho 33 anos agora, não era tão fácil assim, tá entendendo? Pra você ver, por exemplo, academia. Não era tão fácil pra você ver uma mulher seminu na rua. Era difícil, entendeu? Você não via quase. Sim, sim. Tá muito mais fácil hoje em dia, entendeu? É verdade. É tranquilo, assim. Não só na rua também, né? Então, fica mais difícil pra um rapaz mesmo, novo. Pô, você sabe como é que é, né, Marcos? Sim. Chega lá aos seus 14 anos de idade, bate um vento, bicho. Já Logo tá assim subindo a barraca, cara, a barraca já tá armada já. É escroto, cara, entendeu? Sim, isso aí Não, nós homens... E aí, esse que é o mais perverso de tudo, né? Nós já temos um instinto muito sexual, de querer, ainda mais quando a gente é jovem, e a sociedade tá cada vez mais colocando estímulos essa natureza já sexual do homem, entendeu? Então... Você atiça o que já é naturalmente atiçado. Exatamente. Então você joga mais lenha na fogueira que já queimaria sozinha.
tranquilamente. Sim. Mais lenha, mais lenha, mais lenha, mais lenha, mais lenha, entendeu? E aí você tem vários homens que dedicam a sua vida inteira a transar com várias pessoas possíveis e esquecem de se dedicar a construir uma vida organizada pra ele a longo prazo. Na né? verdade, lembre-se, né? A maioria dos homens, na verdade, não transam. São poucos homens que são bem-sucedidos que conseguem pegar vários, Sim. no geral, e muitos homens gostariam de fazer isso, mas não conseguem. Ah, mas não pode ser tão difícil. Eu já transava e na época eu nem era conhecido, pô. E eu não sou um exemplo de deus grego, tá ligado? Não é tão difícil assim transar. Não é possível cara. que a maioria dos homens não tá transando. Cara, na verdade, não sei porque eu era um bunda mole antes de casar, então eu não saía, então isso aqui eu falo, na verdade, essa parte dos homens, eu falo com base em dados lá de fora, na verdade, então eu não sei E quais no são fim, os o dados... homem pode sempre pagar, né? Hã? Sempre pode pagar, entendeu? Tem isso, Eu né? acho difícil ter um homem que não transa, entendeu? Só se ele for muito pobre, tá ligado? Porque se ele tiver dinheiro, ele transa. Hoje em dia é assim, né? Faz sentido. Então, Ou balada, né? Com muito álcool. Pois é, exato. Então, o que sei lá. Por isso que eu acho que é um pouco de mimimi dos Red Pill, de tipo, não dá por causa das mulheres que estão transando. Não, talvez se você, se dedicasse pra se tornar um cara foda, você ia conseguir transar facilmente, entendeu? Tipo, você não precisa de muito pra transar hoje em dia. Tem gente que transa só pra ter um carro, mano. Trabalha, compra um carro, você transa, porra. Não, com certeza existe muito exagero, né, cara? Tipo assim, você é um completo vagabundo, você não quer trabalhar, você não tem absolutamente nada de bom pra oferecer e você quer que as mulheres Se joguem aos seus se pés. joguem aos seus pés. Não Não vai, vai mano. jogar aos seus pés. É muito bicho, simples, né? É. Tá entendendo? E assim, você tem 20 e poucos anos de idade, certo? Você não se esforçou pra construir nada. Por que diabos alguém teria que se interessar por você, meu querido? Sim. Aí você vai ficar nervoso com isso ainda? E aí, em vez de, tipo, você tentar melhorar pra se tornar atraente pra uma possível parceira, Não, você vai resolve ficar culpar com ódio de todas as mulheres, mulheres. e colocar a culpa da sua inabilidade de transar na população feminina Elas toda. são interesseiras. É. É óbvio que são interesseiras. Você também é. Você também é. Você vai transar com São interesses diferentes. uma pessoa de 800 quilos, você não vai querer transar, né? Então, pronto. Você também é interessante. Você também tem... Claro. Outra, tipo, ninguém inicia uma relação sabendo da alma da pessoa e todos os... Não, a maioria das relações, elas começam por um interesse visual do homem e interesse de... Social da mulher. A mulher não quer ficar com um cara fracassado. Não quer. Porque ela Nossa, que horrível, né? Você, homem, também não quer ficar com uma mulher fracassada. E o fracasso da mulher é uma péssima aparência física pro homem. É diferente, pro sim, homem. é diferente. Quando a minha namorada, quando ela começou a namorar comigo, eu não tinha porra nenhuma na época. Eu morava com meus pais ainda, tinha um emprego, trabalhava no telemarketing, inclusive, da Apple. Mas havia alguns sinais, entendeu? Tipo assim, ele fala bem, então eu acho que ele é inteligente, né? Ele é respeitado ali entre o círculo, é pequeno, mas é um círculo social em que ele é respeitado. Então, a mulher pega esses sinais, que são sinais muito bons, inclusive. E ela falou, cara, você não tem nada aqui agora, mas eu acho que você tem potencial. Entendeu? É muito diferente você pegar um cara que eu não era preguiçoso, não era vadio, entendeu? Então, assim, eu estudava o dia inteiro já. Então, ela pegou vários sinais, falou, eu acho que esse cara pode dar alguma coisa. E veja que nenhum desses sinais são de você ter dinheiro. Não, mas, eu não tinha dinheiro. Mas tem a ver com você poder ter dinheiro no futuro, né? Sim. Mas não é dinheiro, é ordem. A mulher tá atrás de ordem. Ela quer evitar um homem que traga caos pra vida dela. Sim. Ela quer um homem que traga ordem. É potencial. Sim. É potencial de ser, como diria o Peterson, generosamente produtivo. Você tem que ser produtivo e generoso. Sim. Certo? Ou seja, você tem que... Não é ser rico, é ser produtivo, cara. Entendeu? Ser produtivo você pode ter um trabalho em que você não vai ficar rico, certo? Mas é um trabalho em que você tem certa estabilidade, a mulher pode confiar minimamente em você, a mulher pode trabalhar também se ela quiser, obviamente, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a mulher procura no homem estabilidade. Entendeu? Estabilidade você diz assim, de cara, se acontecer uma coisa, eu confio que esse sujeito vai tancar, exatamente, né? Ele não vai sair correndo, Pirar. ele não vai pirar, ele não vai sair correndo pro pai ou pra mãe, entendeu? Ele não vai jogar em cima de mim, ele vai,
pode deixar que eu tento, pelo menos, né? Vou fazer o que for possível para que A gente saia dessa situação. Exatamente, né? Então, assim, é esse potencial que ela vai pegando por meio de vários sinais sociais, sinais na própria pessoa, como os pais tratam ela. As mulheres são muito boas nessas coisas, né? Sim, elas são observadoras, né? Extremamente observadoras. Elas entendeu? têm um talento social que a maioria dos homens não tem, né? Não, elas sabem navegar, né? Exatamente. Porque Eu sou um idiotão nisso. Tipo, eu sou o cara que fala merda numa Não, roda e assim. fica aquele silêncio constrangedor, tá ligado? Mas as mulheres, normalmente, elas entendem. ironicamente virou um host de podcast. Pois é, eu gosto de desafio, cara. Você tá vendo? É um puto dragão isso aí, né? Realmente, isso é, inclusive, o espaço do podcast não é nada natural para mim, entendeu? Eu não sou um cara sociável, de verdade. Nunca fui, eu sempre fui o nerdola que ficava jogando, não ia em festa, não saía, não... Então, é um desafio para mim mesmo, né? Eu também não sou... Eu não sou o cara naturalmente extrovertido no sentido de extroversão... social, né? A minha extroversão é mais no sentido de assertividade. Tem essa diferença também, né? Então, o que você tá falando mesmo? É das mulheres, que elas Tá, são... das mulheres. Então é isso, né, cara? Então, assim, quando eu era mais novo, eu não ficava puto se uma mulher, se não houvesse muito interesse. Sempre Eu houve, né? ficava puto. Sempre, na verdade, havia interesse, porque acho que as mulheres também viam meio que esse pequeno potencial. Então, você nunca fui, assim, um cara que, puta, não consigo nada, entendeu? Sei. Nunca fui, principalmente, feio também, né? Então, Você é um enfim. cara alto, mulher gosta de Sou cara alto, alto, isso né? faz diferença também. Ser alto, essas coisas faz diferença, né? Então, assim, então, você falou que você ficou puto, né? Conta aí essa história aí que eu quero... Não, eu ficava puto, eu não transava, pô. Até eu fui transar com 18 anos, né? Então, 18 anos? Aham, então eu... Muito mais velho, tudo bem. Eu ficava muito puto assim, falava, mano, todos meus amigos transam, não transam? Que porra é essa? Mas Será você que eu sou tentava? bosta? Hã? Você tentava? Se eu tentava, mas eu era Não muito... chegar em mulher, você Não, tentava? eu era muito tímido, cara. Eu sempre fui gordo na minha infância, tá ligado? E aí, quando eu comecei a pegar uns 16 anos, eu comecei a emagrecer. Eu tive uma época que eu tinha... Só que como eu sempre fui rejeitado quando eu era mais jovem, Já vai... mesmo de eu ter uma aparência física que Melhor? na época era boa, tinha quadradinho na barriga e tudo. Olha. Não, eu era mas eu não tinha segurança, então... Tinha meninas que se interessavam comigo, mas... E você fugia. E eu fugia, eu dava bolas fora, sabe? Ela dava aquela deixa e eu falava alguma coisa que deixava ela puta. É um negócio assim, eu sempre fui muito ruim. Então eu ficava puto de ser um fracassado na questão sexual. E não só na questão sexual, eu era fracassado em muitas questões, entendeu? Geralmente estão ligadas, inclusive, né? É verdade. Por exemplo, eu fazia supletivo, entendeu? Eu fiz também expletivo. Cara, fui embora, né? Tava bastante coisa em comum. Pô, eu reprovei várias vezes. Então, também, eu sempre fui um fracasso acadêmico na escola. Né? Então, eu não senti aquele sentimento de transar rápido e ser popular. Eu não tive. Então, era uma frustração. Né? E por isso que eu até entendo essa galera do Red Pill. Eu né? também entendo. Porque eu já fui assim também. Eu já fui falei. frustrado, tá ligado? Não haveria isso se não houvesse muita gente ressentida mesmo. E não vou dizer que ressentimento é totalmente infundado, especialmente porque é mais novo, né, cara? Sim. O foda é que tem muito cara nego velho, marmanjo safado que usa, né? Esse ressentimento, né? essa... pra fazer dinheiro em cima dos caras, entendeu? Vender curso. Vender Você não pega curso, mulher? né, cara? Olha aqui, eu vou te ensinar. Vou Não, te dar entendeu? as pills aqui pra você se Sacanagem, tornar né, um... cara? Sacanagem, entendeu? Então, assim, não é uma ajuda real, sabe? Não é uma ajuda, por exemplo, que o Peterson proporciona. Tenha sentido na sua vida, trabalha, etc, entendeu? Isso vem como consequência, certo? Até porque se você fizer da sua vida o vídeo de pegar mulher, sua vida é uma merda também, né, cara? Você precisa ter mais do que isso, né? Sim, Certo. e quando você vai ficando velho, o sexo perde um pouco da graça, assim. De verdade perde, assim. Você não... E aí você perde um pouco de testosterona. Você precisa reaplicar, assim. Eu tô com 32, acho que já tá na época de eu pôr umas... Pra ter energia, tô sem energia. Monark, você tava reclamando da escada aqui, né? Pois é, então... 5 degraus na escada aqui, tava Eu reclamando já. tô fudido, cara. Comprei uma esteira lá e não uso. A esteira tem tela, era só assistir a parada, um anime, tá ligado? E fazer um E nem assim você conseguiu fazer. E nem assim. Então eu ainda sou um fracassado nesse Mas na sentido. academia você não tentou fazer, puxar peso, nada. Eu já puxei, já fui na academia há uns tempos e tal. Eu não gosto de academia, cara. É muito monótono. Do ambiente? Eu não gosto de... Da atividade mesmo. Primeiro que eu não gosto de estar num local com muitas pessoas, né? Principalmente agora, depois que eu fiquei conhecido, e conhecido de uma forma muito negativa, né? Então, ambientes com muitas pessoas me causam uma certa ansiedade, né? Então, eu procuro evitar. Por isso que eu montei um lugarzinho aqui mas eu não uso. Então... Aqui. Mas já na rua te hostilizaram já? Cara, nunca me utilizaram. Acho que a coisa que você pode mais falar assim foi um cara...
Pô, Monark, vacilou, hein? Mas, pô, eu gosto de você, tá? Mas você vacilou, hein? Isso aí rolou em Campos de Jordão uma vez lá no meio da rua. Ah, eu gosto de você, cara, então justo. Tipo, vai falar, você vacilou, tal, não sei o quê. Eu gosto. Mas eu gosto de você, tá? Mas nunca um hater, assim, tipo, nazista, tal. Cara feio acontece, assim, tipo, eu tô andando, o cara veio... Cara feia. Ah, mas também, foda-se, cara. Eita, nós. Mas é só isso também. Eu também não saio muito na rua, né? Isso aí é uma merda, né? Ser conhecido negativamente é uma merda. Eu imagino. Não sei Ser como é que positivamente mas eu também é uma merda. É uma Assim, merda, ser conhecido é uma merda, Tipo, assim. uma merda, basicamente. Tipo, a fama não é natural. Entendeu? Nunca seria... Antigamente, todo mundo era famoso, porque todo mundo se conhecia, né? Então... Só que era uma comunidade de 50, 100 pessoas, né? Tipo Não, isso. cara, milhares, Milhões, milhões de né? pessoas, né? Literalmente milhões de pessoas te conhecem, sabem quem você é, olha a sua cara. E é uma posição de fragilidade imensa, porque você tem muitas pessoas que têm informação sobre você e você não tem nenhuma informação sobre eles. Então Exatamente. é muito frágil, né? É o velho problema do influenciador, né, cara? Se tem uma coisa que é antinatural, é você ser influenciador, bicho, entendeu? Sim. E eu trabalho com o Instagram. Então, pra mim, é sempre eu sempre fico meio, sabe? Porque não é natural, cara. Não é natural, entendeu? Especialmente você ser um influenciador que ficou famoso por mostrar sua vida. Sim, entendeu? nossa, esses caras ficam malucos. Esse cara uma merda, Você entendeu? perde a privacidade, aí todo mundo sabe, aí todo mundo fica dando pitaco nas suas coisas, seu relacionamento, como você trata seus filhos, Exatamente. o carro que você comprou. Exatamente. E é muito fácil você manipular, né, cara? Entendeu? Você, sabe, tá uma merda o dia, brigou com sua mulher. Só que é fácil você escrever um texto lindo no Instagram. E até vazou da Boca Rosa lá, todo o roteiro do dia do dela. dia. Mostrar o bebê, fazer uma piadinha, ou seja, vida dela. E é foda, porque a sua vida vira um trabalho. Vida, cara. Não tem Tá vida. entendendo? É um esse inferno, negócio. é assim. Não tem vida. É pior do que um ator de Hollywood. Ainda pode fugir dos paparazzi. Você não pode fugir. Você tem que ser o seu próprio paparazzi. É verdade. 24 horas por dia. É loucura, é loucura. Tá entendendo? Sim, Isso é um inferno, cara. E não é à toa que o Whindersson Nunes fala que tá com depressão todo dia, óbvio, o Felipe né? Neto fala que é triste também. Não é natural, cara. O ser humano precisa de privacidade, porra. Entendeu? Sim. E você precisa se mostrar. E outra, quando as pessoas falam, mostre a sua vida. Cara, não é a sua vida real. Mostre suas falhas. Não são as suas falhas reais. Suas falhas reais você não mostra. Sim. Você tava fudido. Sim. Então você escolhe as falhas que você mostra para que pareça que as pessoas te conheçam muito bem. Só que, bicho, as falhas de verdade mesmo, Monark. Ninguém esconde, ninguém fala pra ninguém, né? E outra, não devia falar também. Não devia falar. Não fale. Só que o problema é que as pessoas começam a achar que elas realmente conhecem. Isso, Tipo, não, eu conheço mesmo porque o cara falou que faz uma coisa errada. Bicho, aquela coisa errada que ele falou que ele faz, ele falou porque ele sabia que é um errado, que tipo... Que ia ter pontos positivos pra credibilidade dele. E é um errado que não é errado, tipo assim, aquele errado de porra. Tipo, porra. Aí não, né, cara? Isso aí não, cara. Você fez isso aí? Tipo, entendeu? porra, atropelei 3 cachorros de propósito. Exatamente, Ninguém né? divulga Se isso. larguei meu filho, né, na rua, entendeu? Mas ninguém vai falar isso, né? Fiz um prank, deixei meu filho 24 horas preso no carro do sol. Esqueci meu filho no sonho, o cara ele morreu, né? Olha como ele é ser humano. Olha os meus defeitos, tô abrindo. Isso, meu coração, olha como é. Não é, cara. Até porque a pessoa ia só massacrar, né, se fizesse isso. Não faz sentido, né? Ou seja, essa relação de influenciador é uma relação que fica... Ela não é nem uma relação de celebridade e nem uma relação de intimidade. Ela é um misto estranho entre as duas coisas. É um show de Truman bizarro, né? É um E ela fica presa, porque ela construiu uma imagem pública, ou seja, a percepção de quem ela é, e aí aquilo vira mais importante do que quem ela é de verdade, porque aquilo traz dinheiro, traz negócios, né? Então ele vira uma vida de tentar manter a sua imagem do jeito que você construiu. Então você constrói uma ilusão, vive dentro dela e trabalha pra manter pra sempre. E é isso. Não é fácil, cara. Não é natural mesmo. E assim, é uma profissão que, se eu fosse ser influenciador, né? Se eu fosse fazer isso, minha vida é essa, mostrar minha vida. Tava fodido, né? Primeiro que eu não sei fazer isso, né? A minha seria um tédio, assim, tremendo. Eu tô aqui jogando o computador. Porra, o dia inteiro. De novo, cara. Exatamente.
Ah, o Monark tá jogando. Vamos ver lá o que ele tá fazendo. Ah, tá jogando. Ah, agora ele tá comendo iFood. Jogando enquanto comer food. É tipo Essa é a isso que é a minha diferença. vida. Ah, agora ele tá bebendo cachaça, tá ligado? Olha lá ele fumando uma maconha. Oh, ele cagando ali. Que é basicamente o que eu faço. Tá 5 ligado? coisas você faz. Né? Sim, Maconha, comer, beber, E- iFood e jogo. E jogo. Acabou sua E vida. podcast. É isso que eu Podcast. faço. É. Podcast é o que me traz a possibilidade de fazer as outras coisas e viver, né? Não é nem porque eu quero também, né? Todo ser humano, se quisesse, ele nunca quer trabalhar. O ser humano Não, quer ficar não. confortável, né? Não é. Quer a vida boa. É, certeza. A gente quer ser igual os índios eram antigamente. Vivia no sol, nas redes, de boa, precisava comer, tinha uma banana, né? A vida podia ser melhor assim. A gente só precisa de comida, água e ar pra viver de verdade. Pra que essas construção, tecnologia, internet, Felipe Neto? Luz, né? Luz, Elétrica, pra quê? Penicilina, né? Antibiótico, cirurgia. Medicina, né? Cara, talvez seja melhor. eu já Talvez tenho- seja melhor de viver aqui mesmo, né? Tá bom, deixa pra lá, melhor. Não, mas é isso aí, cara. E fala um pouco do teu produto, do Jordan. A gente falou agora no começo do podcast, muito da história dele. O Jordan Peterson é um cara muito foda, ele é um expoente hoje na filosofia, cultura e no, vamos dizer, comportamento masculino. E você tá criando um produto que você vai lançar, já lançou? Como que tá isso aí? Não, então, na verdade, vai rolar agora um evento, né? Que serão 4 dias de aulas sobre o Peterson, sobre a filosofia dele. E eu vou tentar aplicar a filosofia dele a alguns problemas reais que nós temos hoje em dia, né? Problemas e discussões bastante delicadas em alguns pontos, né? Tipo feminismo, tipo ideologia de gênero, como você lidar com isso, como você organizar a sua vida. Eu vou dar um apanhado, né, sobre o que ele fala em relação a assuntos importantes hoje em dia. O produto, né, que eu vou lançar acho que no dia 20 agora, logo depois do evento, é um produto em que eu vou organizar a filosofia dele em assuntos importantes. Então, por exemplo, assim, o que ele fala sobre relacionamento e casamento. Pá, então eu vou pegar tudo que ele falou nos livros, em 1000 vídeos e juntar ali. Pá. Entendi. O que ele fala sobre criação de filhos. Então eu vou pegar o que ele falou, autores que ele recomendou e vou jogar lá, né? Vai criar a Pokédex do Jordan Peterson. Basicamente, né? Eu vou organizar, porque o que você falou é verdade. Então, assim, ele tem muita coisa na internet, mas muita coisa repetida, por exemplo, Sim. né? E muita Então, coisa espalhada, muita coisa corte espalhada, de um canal é. e de outro, e uma entrevista que ele fez não sei aonde. Então a ideia é fazer um produto que seja organizado, mas que seja profundo, certo? Que não seja uma coisa basicona, bobona. Uma coisa profunda, bem fundamentada, mas que seja organizada e prática. Ou seja, para que a pessoa possa falar, cara, eu confio no Peterson, eu acho que ele é um jeito muito inteligente, muito, enfim, nobre, honrado. Eu quero saber o que ele acha sobre os principais assuntos da vida, certo? E também algumas aulas serão sobre temas chave na obra dele, né? Causa e ordem, por exemplo. A própria questão das lagostas, eu vou explicar, né? De onde sai esse negócio de lagosta? Eu vou explicar o capítulo, né? E, enfim. Então, esse é o produto, a ideia do produto. É como organizar a sua vida segundo a filosofia do Peterson, de forma que você encontra mais organizado e completo do que nos livros. Entendi. Porque os próprios livros também são um pouquinho... Cara, eu li o primeiro livro dele, no segundo livro dele, no caso, que é só as 12 regras pra vida, e aí eu tava percebendo, mano, eu tô lendo coisas que eu já ouvi ele falar. É porque teve uma época que eu era, tipo, Você ficava direto vendo vídeo. tudo que existia do cara eu assistia, tá ligado? Então, muito do que ele fala no livro, ele Sim, já falou sim, em aulas que ele gravou e tal. Então, ele tem um acervo muito grande de vídeo nesse sentido. Enorme. Mas falta realmente uma organização dos assuntos. É muito desorganizado, assim, muito desorganizado. E agora ele lançou Além da Ordem também, então eu vou incluir as coisas que ele colocou no Além da Ordem e vou tentar fundamentá-las com Maps of Meaning, né, que é o livro principal dele, que é o Mapas do Significado, que é o livro em que está toda a filosofia dele, de verdade, né? Então, 12 regras, Além da Ordem, tudo que ele falou parte dali, Uhum. né? Então, essa é a ideia, cara, tipo, o que esse sujeito tem para nos ensinar em relação a todos os principais assuntos da vida. Porque, assim, eu já sabia muita... Vamos lá. Eu já tinha uma bela direção na vida, porque meus pais foram extremamente importantes né, eles me deram uma base muito sólida. Religião, e mais tarde eu conheci o professor Olavo de Carvalho, virei aluno dele. Então, muitas coisas de meio que já sabia, mas ainda assim,
ele foi importante pra mim também, né? Foi importante porque ele me serve como modelo, entendeu? De caramba, dá pra ser um sujeito inteligente, um sujeito forte, sensível, certo? O que me pega nele é a compaixão dele. Sim, ele não é o estereótipo de macho man, muito pelo contrário. Nem de longe. E eu não sou uma pessoa muito compassiva naturalmente, entendeu? Então, essa parte nele me pegou. Não foi a parte que mais pegou as pessoas, né? Geralmente pega mais a força dele. Mas a força eu já tinha exemplos de força. Mas o exemplo de um sujeito que consegue ter esse lado compassivo, materno quase, aflorado, me pegou, entendeu? Então, foi bem importante pra mim isso. Ele como pai, por exemplo, né? Desbloqueou talvez um novo jeito de ser pra você, assim, te permitiu ser um pouco mais completo, Uhum. né? Porque qual é a ideia? A ideia é a seguinte, qual é a ideia? Você tem a personalidade, né? Existem cinco grandes traços de grandes personalidade. traços, Todos nós somos mais fortes, né? Mais fortes em um ou outro. Sim. Só que a ideia é que, se existem 5 traços de personalidade, é porque o mundo exige que haja os 5, né? Então existem situações em que é melhor que você seja extrovertido do que introvertido, e vice-versa. Situações em que é melhor que você seja compassivo e não assertivo, né? Sim. E por aí vai. Só que como nós nascemos com algumas tendências, a ideia é que para que você se torne alguém mais maduro, mais equilibrado, mais integrado, mais completo, mais forte, é que você vá aumentando a sua personalidade. Então, se você não sabe ter qualidade, por exemplo, você, introvertido, cara, tem um podcast, cara. Então, você foi obrigado a desenvolver a habilidade de extroversão, né? Caso o que estava fudido. Sim, sim. Tá entendendo? Então, assim, você precisa expandir a sua personalidade, né? Para que você consiga reagir melhor aos desafios da vida. Porque, sim, às vezes, você vai precisar ser... Você tem um filho, por exemplo, meus filhos nasceram e eu sempre fui muito pouco compassivo. Não tenho paciência. Uhum. Cara, você tem filho pequeno. Tem você que vai ter ser paciência. Obrigado a ter paciência. Então, eu aprendi muito com a minha esposa, que tinha uma paciência que pra mim parecia milagrosa. Juro pra você. Os primeiros meses eu falei pra você, é um milagre. Como é que você não mata essas crianças, entendeu? Cara, juro, cara. Pode crer. Entendeu? Só que assim, eu fui obrigado a criar essa paciência. Esse lado, digamos, maternal. Sim, tá sim. entendendo? Então, essa é a ideia, né? A ideia é que você, com esse curso também, porque eu vou falar sobre os Big Five também lá, é que você aprenda tudo isso e isso te ajude também a desenvolver sua personalidade nesses 5 pontos em que você precisa desenvolver. E, cara, você fique mais maduro, você fique mais inteligente, você fique mais estável, você fique... Cara, a vida melhor, né? Porque realmente, eu acredito realmente que... Não precisa acreditar, né? Ele transformou a vida de muita gente. Uhum. Só que no Brasil, ele ainda é de um modo muito raso, entendeu? Eu acho que ele merece um tratamento mais extenso, detalhado, e que sirva de ponte. Porque muita gente, mano, que tem dificuldade para ler 12 regras também. Eu sei disso. Porque eu já dei aula sobre 12 regras, e muita gente tem dificuldade para ler aquele livro, entendeu? Sozinho. Porque acha que é complexo? Entendi. Entendeu? Então muita gente fala, cara, eu só consigo ler com suas aulas. Ou então, eu peguei, tipo, muito pouco, aí com suas aulas eu peguei muito mais, eu entendi o que ele queria dizer mesmo, e deu aquele, né? Uhum. Então eu sei que as pessoas têm dificuldade. E você pode ajudar elas fornecendo um bom produto. Claro. Tá? E onde vai vender esse produto? Cara, eu tenho a página no Instagram, lá que eu trabalho, né? É o Raul Martins. O YouTube também, bem caído no YouTube. Então, eu fico no Instagram mesmo, pela página, e é por lá que as pessoas vão conseguir... Na bio, né, na bio lá do Instagram tem um link, você pode clicar lá e se inscrever para o evento. Legal. E o evento é de graça. Entendi. O evento é de graça, você pode ver as 4 aulas de graça. Inclusive, vai rolar um sorteio lá. Um livro do Peterson com autógrafo dele mesmo. Sério? Caralho, vou participar. Tá vendo? Gostei. Mão, bicho. Caralho, conseguiu uma relíquia aí. Da hora. Presta atenção, bicho. Então vai ter um sorteio dele lá, no último dia. Então essas 4 aulas vão ser de graça, tá? Você pode participar. E depois vai rolar o produto pra quem quiser entrar. Porra, demais, da hora demais. Então, galera, fica a dica, vai lá no Instagram do Raul. E, posta no YouTube, TikTok, bicho. Não tem essa não, que tá ruim. TikTok é... Tem que postar em tudo. Tô brincando. Tô ligado. Tudo, cara. Tô ligado. Tem que postar em tudo. Tem que ser.
Valeu, cara. Muito obrigado por ter Isso, vindo moleque. aí. Achei excelente o papo. Vai lá conferir o Instagram dele e os produtos dele. Jordan Peterson é um cara foda, eu recomendo. Não vai estar perdendo... se você não for, você vai estar perdendo muito, entendeu? Porque o cara é muito foda, tá bom? Então vai lá conferir. Valeu. Até mais, galera. Tchau. É isso. Até mais.